Então, minha ponta solta lá atrás foi não cobrar, fazer de graça. Então, a empresa que eu tenho hoje, que fatura 8 dígitos no ano, poderia não ter nascido, porque eu achei que era um favor, assim. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único podcast a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores do digital. E esse podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios do futuro. Para você que é infoprodutora, quer escalar aí os seus cursos, mentorias e consultorias, não deixe de conhecer a plataforma. Eu me chamo Maia Santos, sou rosto aqui do podcast e também fundadora da Wonder, a maior comunidade de posicionamento para mulheres, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal aqui abaixo, de deixar o seu like e de comentar um grande insight que você for tendo aqui ao longo do episódio. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar esse podcast para que nós consigamos aí alcançar o tão sonhado top 1 do ranking de podcasts de negócio do Brasil. Isso só vai ser possível se você lascar o dedo aí avaliando pra gente. Bom, avisos dados, último aviso que é o quê? Temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, então ative as notificações aí para que você não perca nenhum deles. Agora sim, avisos dados. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que vocês mais pedem, que vocês mais possuem dúvidas. E não apenas sobre ele, mas a gente vai mesclar entre alguns assuntos. Então, nós vamos falar sobre construção de time, vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre religião, vamos falar sobre relacionamentos, vamos falar sobre emagrecimento. Então, hoje vai ser assim, um papo realmente calcinha de mulher para mulher e você vai aproveitar cada minuto aqui. E como nossa convidada, ela que está no digital desde 2021, CEO da Portos, que é a empresa número 1 na estruturação de times de alta performance, com 50 colaboradores, mais de 1.000 alunos, mais de 800 clientes e simplesmente 200 mil candidatos no seu banco de talentos. Recentemente, ela fundou uma escola bíblica digital para mulheres que já conta com mais de 5.000 alunas e contando até esse podcast sair, talvez já estejamos aí em 10.000 alunas. Então recebam com muito carinho Kelly Eleto, seja bem-vinda. Obrigada, Maia, obrigada. Olá, madames, estou muito feliz de estar aqui. Amei já esse spoiler de assuntos, acho que a gente consegue falar de bastante coisa, viu? Exatamente. E Kelly, começa contando um pouquinho qual foi a maior ponta solta que você teve no começo, porque diferente da grande maioria das mulheres que vieram aqui já no podcast, você começou depois no digital, né? Você começou, já tinha 40 anos, mais ou menos. 40 anos. Você começou. E qual que foi, assim, a primeira ponta solta que você cometeu nesse começo? Nossa, Maia, assim, primeiro eu vim pro digital para ter uma agência de lançamento, uma agência de marketing. Foi bem depois da pandemia, eu vi que estava todo mundo vindo para o digital e todo mundo tinha um modelo de negócio muito parecido, né? Que ou você era um especialista ou você era um coprodutor. E eu estudei os modelos e falei assim, eu quero ser coprodutora, eu não levo jeito para a câmera ou não quero, acho que melhor eu ficar no bastidor. E eu descobri que não era muito difícil competir nesse mercado dessa forma, todo mundo era assim, né? E acabei descobrindo que existia um gap no mercado que era de gestão e era algo que eu sabia muito bem. Acho que a primeira ponta solta minha foi fazer de graça. Porque como eu fazia muito bem, eu não cobrava. Então, assim, eu tinha um modelo de negócio de agência de publicidade que cobrava, mas ninguém contratava porque tinha 1.000. E o que eu era muito boa, que era organizar empresas, fazer contratação, eu fazia de graça para o cliente, porque eu sentia que eu fazia tão fácil e tão bem que eu não deveria cobrar. Sim. Até que um dia um cliente falou assim comigo, tô te indicando tanta gente, né? E eu falei assim com ele, pois é, para de indicar, porque Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Esse mês eu fiz uns 10 processos seletivos para os seus amigos. Aí ele falou assim, mas você tá cobrando, né? Eu falei, não. Aí eu ele, posso cobrar quer ser trouxa? Aqui nesse mercado ninguém faz nada de graça. É tudo cobrado. Eu falei, eu nunca imaginei que isso poderia ser um modelo de negócio dentro do digital. Então, assim, eu descobri o meu negócio. Eu não vim para o digital planejada, pensada em ter uma empresa de recrutamento e seleção. Foi no movimento. Quando eu vi que todo mundo era Minion, vamos falar assim, todo mundo amarelinho, eu falei assim, uai, e se eu virar Smurf?
E se eu aparecer de azul aqui, fazendo algo que ninguém está fazendo? Então, o meu crescimento se deu basicamente por isso. Eu estava fazendo algo que ninguém tinha enxergado e ninguém estava fazendo. Então, minha ponta solta lá atrás foi não cobrar, fazer de graça. Então, a empresa que eu tenho hoje, que fatura 8 dígitos no ano, poderia não ter nascido, porque eu achei que era um favor, assim, que era algo que eu... Tem conhecimento aqui, não tem nada, simplesmente conhecimento dá. é abundante, deixa eu entregar, deixa eu fazer, e eu ajudando muitas empresas e não percebendo. Mas durou pouco, tá, também. Minha ponta solta durou 3 meses, 90 dias, assim, eu já vi que era sim, uma possibilidade de ser um novo negócio e construir a empresa. E fiz essa escala de crescimento, né? De para 0 para 50 colaboradores, 0 para mais de 10 milhões em menos de 3 anos. Uau! E como é que foi essa transição, assim, de não estou cobrando para agora eu vou cobrar? Foi quando eu vi que eu tinha 2 modelos de negócio paralelo. Eu estava trabalhando numa agência, num modelo de prestação de serviço. E eu estava trabalhando numa consultoria, que era onde eu não cobrava. E aí comecei a cobrar, mas cobrar bem barato. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho ticket hoje de 120 mil, que na época eu cobrava 1.500. Nossa. É nesse discrepância, assim, de diferença. Então, eu comecei a cobrar barato, assim. Eu não consegui fazer tão rápido, assim, essa virada de chave de quanto vale meu conhecimento. Acho que a gente nunca sabe quanto vale o conhecimento da gente. À medida que a gente vai entregando, que a gente vai descobrindo. Eu também não sou muito a favor de, chuta um preço aí, vê quem paga. Não. Acho que tem que ser aos poucos. E aí eu fui bem segura nessa escala de fazer um teste. Vamos ver quanto cobra. Aí fiz pesquisa de mercado. Quanto o mercado cobra, né? O mercado tradicional, digital, não tinha meu modelo. Mas quanto o mercado cobra? E fui fazendo dessa forma. Mas deixar de ser trouxa, vamos falar assim, né? Foi algo que eu consegui dentro de mentorias. A minha virada de chave foi dentro de uma mentoria de negócio que eu pagava para um menino de 18 anos, né? Que era outro preconceito que eu vejo que as pessoas têm também. Eu vou pagar para uma pessoa mais nova. Você tá com quanto mais? 24. 24. Eu conheci você tinha 21, 22, 22, né? 22. E eu super me encantei com o seu trabalho na época. E eu respeito muito, eu valorizo muito, porque eu vejo que vocês têm o domínio desse mercado. E a gente que está chegando aqui, ainda mais a minha geração, né? Eu tenho 44. A gente não é nativo digital. Então, se o nativo digital, ele passa melhor, assim, pelo mercado. Ele percorre melhor o mercado. Então, eu paguei uma mentoria também de um jovem na época. E esse jovem que falou comigo, olha, você está cobrando errado. Observa as pessoas aqui dentro que têm menos conhecimento que você, menos bagagem que você e estão cobrando um ticket muito maior. E isso que me destravou, na hora que eu vi essas pessoas falando assim, 30 mil, 20 mil. E eu falando 1.500. Assim, 1.500, aquela assim, vergonha, né? Kelly, as pessoas não vão nem querer te contratar, porque assim, com a bagagem que você tem, você falar um valor desse... Incoerente. E aí eu fiz o meu primeiro orçamento de 6 dígitos. Eu falei assim, quer saber, meu próximo cliente eu vou calcular o ticket melhor. Aí eu fiz minha primeira proposta de 100 mil reais. E foi muito engraçado, porque eu falei assim, eu vou fazer, ela vai falar não. E eu vou depois, né, não com ela, mas com outro cliente testar, né, assim, um ticket menor e etc. E foi muito engraçado, eu mandei a proposta e ela respondeu assim, ok, o meu financeiro vai te chamar para combinar nota fiscal e pagamento. Simples assim. Sem R$1 de desconto, Maia. Foi chocante para mim. Mas eu só tive coragem de fazer isso porque eu estava dentro de um ecossistema que me deu suporte. Uau. Uau, é o poder da ambiência, né? Se você Total. não tivesse ali, provavelmente você ia continuar nos 1.000, nem ia sentir que você precisava aumentar. Eu frequentava muito grupos de empresários tradicionais. Essa é a minha 7ª empresa. Então, assim, eu tive outras empresas antes e eu sempre fui muito participativa, muito frequente em diretoria de associação comercial. Eu era diretora, inclusive eu participava muito de Câmara de Mulheres, né? Não se fala sobre dinheiro, gente. É muito engraçado como que o mercado tradicional... tantos probleminhas ali, mas ninguém abre o faturamento. Ninguém sabe quanto ninguém fatura. Ninguém fala de composição de preço. Ninguém te incentiva a aumentar ticket. Ninguém te incentiva a se valorizar. É um multiverso, assim. Paralelo. É totalmente paralelo. Então, eu venho de uma realidade que essa contribuição, ela
essa ambiência, ela não me permitia crescer, por incrível que pareça. Por quê? Porque estava todo mundo conformado. Estava todo mundo muito bem, estava todo mundo ótimo ali. E aí, quando você vem pro digital, tá todo mundo inconformado. A galera tá fazendo 1 milhão, tá horrível esse ROI. Que, inclusive, a gente tem que tomar um cuidado com essas comparações. Mas, assim, entre ter um grupo te puxando para cima e um grupo que tá parado, nossa, infinitamente melhor ter um grupo que tá te falando em crescimento e te mostrando o que é possível. Aqui também tem um detalhe sobre ambiente, sobre também a gente identificar dentro do digital os ambientes saudáveis. Nem todo ambiente dentro do digital é saudável. Né? Alguns ecossistemas não são legais. As pessoas que estão ensinando a fazer não fizeram. Né? As pessoas que estão te colocando uma pressão ali, elas também não estão ali te ajudando. É só vai e faz que eu tô te vendo. Não tem método. Né? Não tem suporte, não tem time. Você hoje tá com? A gente tá com 40. 40, gente. Olha que incrível. 40 pessoas. Você abre o Instagram da Maia, você vê a Maia ali e às vezes você pensa, nossa, é só a Maia e um celular. Não é. Um monte de braço por trás fazendo tudo acontecer. É que nem a gente tava falando antes de começar aqui o episódio. Eu peguei o celular e aí tava lá no Instagram do Ponta Solta, tava os spoilers de quem seriam as convidadas de hoje. E aí, hoje em dia, a gente não tem mais ali o contato com o social media, né? A gente tem os cargos ali de liderança e tal, então não é todo mundo que eu acabo ficando com contato. E eu só tinha passado os nomes de quem era hoje, mas eu não passei informações da pessoa, nada. Eu faço ali o roteiro e pronto, mas eu não passo informações. E aí, tava os spoilers, assim, perfeito, característica de cada pessoa. Da Kelly tava a Bíblia, tinha um pão de queijo. Eu amei. Tinha várias coisas ligadas à marca dela, que ele foi lá e fez a pesquisa. Então, às vezes, as pessoas olham assim, nossa, como ela dá conta de tudo, como ela faz tudo. Não faz, não dá conta. Aí é que tá, não está sozinha. Por isso que muita coisa roda, por isso que muito projeto acontece. E mesmo com uma equipe grande, tem prato que cai, tem coisa que dá errada, tem demanda que atrasa, tem lançamento que dá ruim. Então, também as pessoas têm essa crença, né? De que, eu vou contratar X pessoa e minha vida vai mudar, vai ser um milagre na Terra. Não, pessoa boa, você não contrata pessoa boa, você treina pessoas para elas se tornarem boas. Então, tem que tomar esse cuidado também, não é só sair aí a louca, vou investir em um monte de time e vão resolver minha vida. Não, eu fui precursora desse movimento, né? Assim, quando eu falava em contratação, todo mundo ficava com o olho arregalado olhando para mim. Eu parecia uma extraterrestre no palco, assim, né? Inclusive, quando acho que a gente se conheceu, foi até no evento do Era, lá em Trancoso, não foi? Foi, sim. Aquele evento eu fui convidada para palestrar e eu sabia que eram as maiores mulheres do mercado digital. Eram as que mais faturavam, as mais influentes. Esse era meu briefing, né? Aqui estão as maiores empresárias do digital. Você vai palestrar para elas, ensinar para elas como gerenciar e contratar o time. Sem pressão. Nenhuma. Mas, assim, eu montei uma super palestra, assim, bem técnica mesmo. E na hora que eu cheguei lá e comecei a conversar com vocês, gente, ninguém tinha time. Todo mundo tinha um bando de freelancer. 5 freelancers, 6 freelancers, todo mundo faturando muito e tudo, e um monte de arranjo mal feito. Não existia essa questão de olhar para o interno como empresa, sabe? Era todo mundo ainda muito especialista, muito influenciadora ali, sabe fazer o dinheiro, sabe fazer o marketing, mas sem bastidor. Eu tive que voltar para o quarto e refazer minha palestra inteira. Porque eu estava levando num nível achando que são grandes empresárias. Não, elas não eram grandes empresárias. Eram grandes produtoras de conteúdo que sabiam fazer dinheiro. Mas empresárias nenhuma era, basicamente. Então eu falei assim, gente, eu vou ter que ensinar essas meninas o que é sentar na cadeira de empresária, né? O que está faltando para elas ali? Virar essa chave de que elas são donas de escola. Elas são donas de empresa de consultoria. Elas não são consultoras, mentoras, influenciadoras. Elas têm que vestir ali uma skin, né, assim, de empresária. E aí voltei desde o início, assim, de por que contratar? Né? Qual a importância de você ter time? E as perguntas eram todas relacionadas ao medo, à trava. E o que eu achei mais engraçado? Que uma vez destravado já era. Total. Eu te vejo agora com 40, eu morro de orgulho. A Betina tá com 50, 60 também. A Duda, acho que tá com isso. Então, assim, ver essa evolução suas em 2 anos e saber que eu fiz parte disso, sabe? Assim, eu fico muito feliz. Agora, não é todo mundo que fez essa evolução. Muitas meninas ainda estão naquela fase de mas contratar, mas delegar não vai ficar bom igual eu faço. E existe, assim, nitidamente a diferença. A que contratou, a que delegou, cresceu. A que não contratou e não delegou, ela continua no mesmo lugar. É um padrão.
A gente não pode ir contra fatos, a gente não pode ir contra padrões. Eles existem para mostrar para a gente que as coisas funcionam dessa forma. Então, quer ser empresária, quer ter empresa, tem que ter time. Quer ter time, tem que aprender a lidar com pessoas. E tem que investir, né? Porque tem essa questão do, ninguém vai fazer como eu faço. E tem muito também do, mas é que é caro contratar pessoas. E aí, às vezes, como a gente estava falando, antes de começar a gravar, a gente estava falando muito sobre isso. Que as pessoas, elas perdem um pouco a noção de que para empreender e para crescer o seu negócio, você tem que investir para o negócio crescer. E elas são muito de, não, eu vou comprar essa blusinha, esse blazer aqui na Zara, que é R$700, mas a parcela de um curso é muito caro. Ou, eu vou fazer esse designer aqui, porque eu não vou pagar 800, 1.000, 2.000 para um designer, mas eu vou gastar isso com certeza, com uma roupa, com cabelo. E assim, gente, eu sou a primeira pessoa a defender a imagem pessoal. Literalmente, sou a primeira pessoa a falar que a sua imagem importa, que a sua imagem vem diante de você. Então, eu sou a maior defensora, que sim, tem que investir em boas peças, peças de qualidade. Só que uma coisa não anula a outra. Então, é você entender que, num primeiro momento, eu tenho que investir primeiro no negócio, fazer o negócio crescer. E a imagem, você vai começando a investir com as ferramentas que você tem, com o que você conseguir. Às vezes, vai conseguindo parcerias, vai fazendo numa mais barata, uma mais acessível, mas que tenha um bom caimento. Então, é muito mais sobre o olhar do que sobre a marca que você escolhe investir. E a gente vê muito isso de empresárias que elas ainda estão aprendendo a gerir um negócio, mas que às vezes gastam mais como uma menina do que buscam construir um patrimônio de uma empresária, de uma adulta, de uma mulher. Você vê muitos casos assim, das pessoas chegarem e falar, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso numa pessoa, num profissional. Todo dia. Eu já ajudei a estruturar mais de 800 empresas no mercado ao longo desses 3 anos. E eu mapeei quais são as fases de um negócio digital com base nos clientes que eu consegui ajudar e com base nos clientes que eu nem consegui ajudar porque eles morreram ali em alguma fase. E o maior perigo é da fase 1 para a fase 2, tá? O que é a fase 1? A fase 1 é quando você está validando o seu modelo de negócio. Vim para o digital, comecei ali vendendo um curso, uma mentoria, uma consultoria, tô sozinha ali no início, contratando 2 ou 3 freelancers. Essa fase, gente, realmente não é fase de sair contratando, de montar empresa. Você ainda está aprendendo a fazer o seu dinheiro, você está aprendendo a criar o seu modelo. Você nem sabe se você gostou ou não, se é para você ou não, se você prefere bastidor, se você prefere estar ali produzindo conteúdo. Então, isso é uma fase de descoberta. Essa fase de descoberta, ela é sua. Não tem colaborador que ajuda. As pessoas erram contratando nessa fase, achando que tem um head de marketing, um estrategista, um social media, um copywriter que vai falar para você o que você tem que fazer. Essas pessoas não vão falar o que você tem que fazer, ao contrário, é você que tem que falar para elas o que você quer. Então, a primeira fase que eu chamo de viabilidade, a fase da descoberta, é sua. É aqui que entra o mentor, gente. É aqui que entra o consultor, que é a pessoa que te deu isso pronto. Porque tem gente que fica tentando sozinha, que eu não entendo. A pessoa fica tentando sozinha. Quando você vê que tem muita gente que já fez, que você pode comprar o mapa pronto. Então, aqui não invistam em time. Aqui invistam em consultoria, mentoria, curso. É para você. Você que tem que aprender a montar a sua estrutura e o teu modelo de negócio. Quando você vence essa fase, você vai para o estágio 2. O estágio 2 é estruturação, é o início da sua escala e ela precisa de time. Aqui são as primeiras contratações. E onde é que está o problema? O problema está no fenômeno passagem do 1 para o 2. Por quê? Porque a pessoa começou a ganhar dinheiro. Quando ela vence o estágio 1, ela descobre o dinheiro. O dinheiro começa a sobrar, essa é uma realidade. E aí, ela precisa desse dinheiro para o estágio 2. É aqui que você vai crescer, porque você vai pegar esse dinheiro que sobrou e você vai começar a montar a sua empresa, contratar ferramentas, investir mais no tráfego. Aí sim, investir na tua imagem pessoal. Aí sim, você vai contratar um time bom. E aí, nessa hora, a pessoa se perde. Ela pega aquele dinheiro e ela faz viagem, e ela compra itens de luxo, e ela muda de casa. Ela tá morando num aluguel pequeno ali, de repente ela vai para uma mansão, num condomínio. E ela faz isso fora de hora. Totalmente fora de hora. E aí, na hora que eu entro para explicar para ela, olha, quanto você precisa gastar de folha, ela quase desmaia, né? Mas quando você vai ver, é o aluguel. Entendeu? Às vezes, olha só, 15, 20 mil reais, a gente monta um time de marketing completo. Design, social media, gestor de tráfego, editor de vídeo, tudo. 15, 20 mil reais, você tem um timão ali trabalhando para você.
E aí a pessoa fica, ai, nossa, é muito dinheiro. Tá, ela tá pagando isso no aluguel da casa. Ela tá comprando uma bolsa que custa isso. Exato. E aí não tem jeito. Se não mudar essa mentalidade, ninguém pode. Aí ninguém consegue te ajudar. Por quê? Porque é milionária na PF e mendiga na PJ. Então a tua empresa é pobre e você é rica. E o ideal é que seja o contrário. No primeiro momento, você tem que sandálias da humildade ali. Sim. Né? E depois usufruir. Vai chegar o momento de usufruir. E vai chegar esse momento com muito mais tranquilidade, porque time não é só sobre escalar e ganhar dinheiro. Time é sobre qualidade de vida. É ou não é? Exato. A tranquilidade que você tem de viajar, de fazer suas coisas e saber que tem pessoas ali fazendo a sua empresa. E a mente, né? Assim, a mente ela fica menos barulhenta. Antes, quando eu era sozinha, era tanta coisa que tinha que fazer que era literalmente a minha cabeça o tempo todo não parava. E era a cabeça e o corpo, porque eu tinha que fazer as coisas também. Então era muito barulho o tempo todo. E aí, quando você tem time, você passa a realmente ter tempo para pensar nas coisas de forma mais estratégica. Então você começa a se perguntar, ok, por quê? Como que a gente vai fazer isso? Mas a longo prazo. Então você tá olhando para o longo prazo. Quando você tá sozinha ali ou presa naquele caos, você só consegue olhar para o hoje, porque você tá assim, meu Deus, preciso fazer dinheiro hoje, preciso fazer caixa hoje, como é que eu vou gerar venda hoje? E aí você fica só aqui no hoje. Agora, quando você começa a ter time, começa a ter estrutura, você tá olhando, cara, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você realmente começa a ter essa visão mais de longo prazo e entender até o que realmente é a missão do seu negócio, o que realmente é seu propósito ali, o que é o porquê das coisas, sabe? Então, antes eu não conseguia parar e me perguntar isso, qual que era o meu porquê do meu negócio. Eu só tava fazendo, preciso crescer. E acaba que a gente cresce menos quando a gente não tem esse tempo para pensar estrategicamente do que quando a gente tem. Porque hoje, pega uma empreendedora que está começando agora, que está ali na eu presa, que está na loucuragem, eu vou conseguir pensar em coisas diferentes, eu vou conseguir fazer projetos diferentes do que ela. Não porque eu tenho um dom ou porque eu sou melhor, mas é porque eu tenho um time que hoje ela não tem. Então, as pessoas, as empresárias, elas têm que ter essa consciência. E é um processo, como você falou, não foi do dia para a noite. Então, primeiro eu precisei crescer o negócio, preparar para crescer. Então, construir caixa, reserva de emergência, separa as contas, que hoje a galera deixa tudo no mesmo cartão. É bonitinho, eu faço 100 mil, aí é 50 do marido, 50 é seu. Pra empresa não vai nada, é lindo. Se for 50 pro marido e 50 dela, ainda tá ótimo. Pior é quando vai percentual para o time todo, né? Todo mundo, né? O designer tem percentual, até a contabilidade tráfego. Hoje em dia tá pedindo percentual. Não, gente, eu tava contando pra cá. Esses dias a gente viu um caso de contadora que tava cobrando 20 mil. Por quê? Porque ela decidiu que ela ia cobrar 20 mil no mês, porque ela tinha ajudado muito a economizar nos impostos. A gente tem que regular, inclusive, a gente tem que calcular quanto que a gente pode gastar com o time, né? A Maia hoje, ela é um estágio 3 indo para 4, completando assim a questão dos estágios. A Maia já venceu o estágio 2, que é esse estágio de estruturar um time, porque não é fácil também, gente, porque a gente erra na contratação, né? Você traz uma pessoa e às vezes não era bem aquilo que você pensava, você vai ter que substituir, ou você promove uma pessoa que está ali interna, às vezes ela não dá conta, a empresa cresce muito e o teu gestor ficou para trás, aí a gente tem que treinar, a gente tem que contratar mais gente, cargos que você nem esperava, que você nem imaginava, né? Quando a gente faz um mapeamento inicial ali, é uma coisa, mas depois você vai crescendo, a empresa é meio um organismo vivo, assim, ela mesma vai pedindo os cargos, né? Aí você vai colocando. Então, assim, o estágio 2 é vencer essa etapa de eu tenho meus gestores, eu tenho meus braços direitos, minhas pessoas de confiança, né? Pelo menos 20% do time, 30% do time ali. O resto, né, a gente vai colocando depois. O estágio 3 é quando o dono começa a ficar mais livre. Por quê? Porque a empresa começa a entrar no piloto automático. Aí aqui é a fase dos processos. Né? O time assentou, agora a gente começa a se organizar. Então, o time começa a criar ali formas de trabalho que são mais eficientes, que dão mais resultado. E o próprio time começa a desenvolver produtos, o próprio time começa a desenvolver estratégias. Essa fase é linda, essa fase 3 é maravilhosa quando a gente chega lá, né? Porque você vê o time, porque isso também é com o tempo, gente. A gente não contrata uma pessoa hoje e amanhã ela tá entendendo tudo e sabendo tudo que ela tem que fazer. E se você não tem essa paciência, você vai mandar embora rápido um talento, uma pessoa que pode ser assim, a pessoa da sua empresa no futuro, você mandou embora prematuramente porque você não soube esperar esse tempo. E aí, pensa um ano dessa pessoa na empresa, como que ela já está evoluída. Então, assim, você tem um time maduro, você tem um time evoluído. Esse é seu estágio 3. O estágio 3, você vai
totalmente para o estratégico e o time está ali no operacional. E qual que é o 4, que é o que você está indo para ele? É quando você começa a diversificar seu negócio, ou seja, suas horas ficaram tão livres, assim, né? Aí você começa a inventar, vou fazer mais coisa. Vou inventar mais empresa, né? Agora eu quero produto físico, agora eu quero um podcast, agora eu quero... Tá com tanto tempo livre, você fala, como é que eu posso encher meu tempo? Agora eu quero rodar um produto no exterior. Agora, gente, isso é um padrão, eu não inventei da minha cabeça, tá? Isso é um padrão que eu peguei nessas mais de 800 empresas. Então, assim, quem que são as pessoas que estão faturando mais de 50 milhões, assim? São as do nível 4. Porque para chegar num faturamento desse, começa a diversificar já o negócio, começa a ter uma escala grande, começa a sair do óbvio, né? A gente começa... E o time para isso é um time ultra especialista. E você não chega contratando um time ultra especialista e fala assim, amanhã tá todo mundo fazendo. Não, gente, é processo, você não pula do 1 para o 4. E para o processo acontecer, o que eu entendo é, a maioria morre do 1 para o 2. É aqui que está a maior taxa de mortalidade hoje das empresas digitais. É do 1 para o 2. Não conseguir validar o modelo, não conseguir decidir o que quer, não conseguir ter um bom plano. E aí se atrapalha toda na hora de contratar, o time acaba sendo errado, tudo errado. Aí a empresa morre e se morrer sem dívida ainda tá bom. Porque tem gente que ainda morre ali, ainda comprometeu ali parte da renda. Tem gente que vende patrimônio. Então, assim... Esse aqui é o maior gargalo. Passou, gente, do 2, né? Aí o time já tá te dando suporte, a coisa tá dando, você não tá sozinha mais. O propósito passa a ser maior, sabe? No 1, às vezes o propósito é só sair da CLT, o propósito é só melhorar de vida, é um propósito até mais egoísta. E não tem problema, tá? Não tem problema começar com um propósito egoísta. Aliás, quase ninguém começa com um propósito de, quero ajudar o mundo. Os outros. Você quer encher o rabo de dinheiro. Quero resolver o problema dos outros. Não, como é que você resolve o problema dos outros se você não resolver o seu? Então, assim, todo mundo começa egoísta, tá? O problema é continuar egoísta. Então, assim, até um certo ponto você pode ir egoísta. Tipo, é pra mim, é pra eu resolver o meu problema. Na hora que você resolve o seu, aí você tem que parar com esse propósito egoísta e mudar para um propósito de agora, deixa eu resolver o outro. E aí, quanto mais problemas do outro você resolve, mais a tua empresa cresce, mais a tua empresa escala. Essa é a virada. Então, assim, do 1 para o 2 é trocar o teu propósito egoísta para um propósito que ajude mais pessoas e fazer uma estrutura bem feita de empresa, fazer uma estrutura de time, sair da cabeça de autônomo. Cabeça de autônomo não cresce. Uau! Agora a gente vai fazer uma coisa que você odeia. Ah, não. Bate-bola. Vamos lá, eu sou péssima. É isso que torna o bate-bola legal. Vamos lá. Um filme. Eu mandei mensagem pra ela, me manda as perguntas do espero da graça. Do bate-bola antes, pra eu saber minha resposta. A sua sorte é que eu não vou fazer que nem a Carol Newman, porque a Carol Newman eu falava uma palavra e ela tinha que achar outra palavra igual. Então, tipo assim, gato, aí ela tinha que achar uma palavra igual. Ah, mas Carol Newman é a rainha das palavras. Mas eu podia ter feito isso com você, viu? Foi super tranquilo aqui no bate-bola. Eu sofro de paradoxo da escolha. Sabe aquela pessoa assim que tem que escolher um só? Nossa. Não consegue. Não consigo, mas vamos lá. Um filme. Interestelar, esse é fácil. Perfeito, eu amo. É lindo demais. Uma frase que define a sua vida. Tá. E conhecereis a verdade vos libertará. Uau. Um arrependimento. Acho que eu não posso falar meu arrependimento, tô brincando. Por que não, Kelly? Deixa eu ver, um arrependimento. Eu tenho muitos arrependimentos, gente. Eu arrependo do que eu fiz ontem, assim. Mas um arrependimento que eu tenho é de não ter vindo pro digital antes. Não sei se seria possível, dadas as minhas condições na época, mas é um arrependimento, assim. Eu queria ter sabido desse mercado antes. Uma série. This Is Us. Sim. Perfeita. Algo que nunca faria. Eu nunca enganaria uma pessoa, eu nunca mentiria, eu nunca passaria por cima de alguém por propósito nenhum nessa vida, por motivação nenhuma, não faria. Um sonho que ainda não realizou. Ai, meu Deus. Ser bem-sucedida no casamento. Eu já fui casada, eu sou divorciada. Eu brinco muito, inclusive, com a Betina, porque nós duas oramos juntas, né, pra casar. E eu falo assim, Deus, pode mandar o da Betina primeiro, porque ela não foi lá ainda. Eu já fui, já voltei. É como se eu voltasse pro fim da fila, né? A gente fica rindo.
Eu fui casada durante 10 anos, meu casamento não deu certo. Então, assim, é um sentimento que eu tenho que eu preciso me provar como esposa ainda. Assim, eu sou a melhor mãe do mundo. Eu falo isso e falo mesmo, com orgulho. Eu sou uma mãe maravilhosa. Eu sou uma boa empresária. Mas eu preciso me provar ainda nessa área. Eu preciso ser uma boa esposa. Então, é um sonho. Um sonho. Uma curiosidade estranha. Ai, curiosidade estranha? Agora é a hora de eu travar de verdade. Curiosidade estranha. Já veio um pouco de tudo aqui. Já veio, sei lá, eu preciso morder o dedo do pé. Eu preciso usar um travesseiro tapando o rosto na hora de dormir. Já veio um pouco de tudo. É realmente curiosidades estranhas. Curiosidades estranhas? Gente, eu não sei. Eu não como nada diferente. Eu não tenho nenhum hábito diferente. Será que eu sou tão normal assim? Às vezes é uma coisa que você nem percebe que é, tipo, estranho, que é incomum. Por exemplo, eu sempre antes de dormir, mesmo que eu recém tenha tomado banho, eu tenho que lavar só o meu pé. Porque na minha cabeça, se o meu pé ele não tá recém-lavado, eu não consigo dormir. Eu não durmo, tipo, se ele tiver com impressão de sujo. Então, mesmo que eu recém tenha saído do banho, eu entro de novo só pra lavar o pé. É uma curiosidade incomum. Tá, eu vou falar essa porque você já falou que aqui a coisa é meio... É direta, né? Direta assim, ao ponto. E quando meus irmãos assistirem, se eu não falar, eles vão falar assim: você não falou e era aquela coisa. Eu pego as coisas do prato dos outros, assim. Justo. Eles falam que eu tenho mão de pinça. Porque eu enxergo algo que eu quero dentro do prato de alguém, vou lá e faço assim e tiro. E eles se incomodam muito com isso. Mas pra mim isso é tão normal. Tipo, aí eu vi, eu gostei, eu vou lá e eu... Aí pego, tá eu vou lá e disponível. pego, não é normal. Isso pode ser uma curiosidade bem estranha. E eles me chamam a atenção e eu continuo fazendo. Um hábito que jamais tiraria da sua rotina. A atividade física. Atividade física. Viu? Sobreviveu. Viu? Arrasou no bate-bola. Mas o devocional... Olha só, eu falei atividade física, é. mas não podemos esquecer. É porque o devocional, ele tá igual tomar banho, assim, sabe? Meio que é óbvio. É óbvio. Mas atividade física, eu tô tendo que fazer esforço. E falando em atividade física, no últimos meses, você perdeu 17 quilos. 17 quilos. 17 quilos. Aí a pergunta é, por que agora? O que fez com que você tomasse essa decisão e falasse assim, não, é um momento. E o que talvez tenha impedido antes? O que te motivou a passar por essa transformação de imagem agora? Não foi também nada muito planejado, assim. Eu brigo com balança desde nova. Eu tive alguns sintomas de anorexia e bulimia na adolescência. Eu pesava 55 quilos e ia no médico pedir remédio e fazia jejum porque eu achava que eu estava acima do peso. Hoje eu vejo minhas fotos e eu fico assim com dó. Sabe que dó que eu tenho daquela menina lá, de como ela sofreu com isso. Então, eu vi que eu sempre tive uma distorção de imagem. Isso é um problema que eu sempre tive. Inclusive, eu continuo com ele, porque eu emagreci e eu olho no espelho e eu não vejo. Eu ainda tenho dificuldade de enxergar. Então, assim, eu sempre acho que eu tô acima. E daí, depois da gestação, eu engordei muito. Muito. E eu desfigurei total. Só que, quando você tem filho, você não tá tão preocupada, sabe? Eu tava tão preocupada em cuidar deles que eu não liguei tanto pra mim. E aí começou essa briga real, assim, porque antes eu não tinha uma briga real, era uma briga na minha cabeça com o meu peso. Depois que eu ganhei uns 20 e poucos quilos na gestação, essa briga virou real e eu não estava preparada para uma briga real mesmo. Eu achei que era fácil e não era. Então, eu vim numa jornada de uns 10 anos, assim, de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Feito sanfona, né? Total. E sempre testando de tudo. Eu fui a pessoa que pôs balão intragástrico. Eu só não fiz cirurgia bariátrica, gente. Balão intragástrico, eu pus todos os remédios, todas as injeções, todos os exercícios, todas as atividades, todas as dietas. Sabe, aquela pessoa que foi... Tentou de tudo. De tudo, e nada funcionava. E eu sempre fui muito ativa, assim, de exercício. Mas meu problema era ansiedade, comida. E eu tenho uma relação muito forte, assim, de compensação, né? Assim, hoje o meu dia eu trabalhei muito, eu vou comer. A comida era um escape, assim. E eu não conseguia trabalhar isso. E aí, o digital começou a me forçar por causa da imagem. Porque é engraçado, assim, quando você é um empresário normal, no teu mundinho normal ali, eu ia, sei lá, 2 eventos por ano, 3 eventos por ano. Então, eu era forçada a estar bem 3 vezes no ano.
Quando você vem para esse mercado e eu sou a cara da minha empresa e eu sou o rosto da minha empresa, eu tenho que aparecer todos os dias, né? Eu tenho uma presença digital ali, eu tenho fora os eventos. E aí começou a me incomodar. E uma pessoa que estava, é um cliente meu, inclusive, assim, um dos maiores nutricionistas do Brasil, ele falou assim comigo, por que você não foca? Isso é um problema que você resolve em 6 meses. Você está sofrendo porque você não pôs intensidade. Põe intensidade, resolve isso rápido. Você precisa da tua imagem. E foi muito legal, assim, essa fala dele. Porque eu via que as pessoas... ninguém nunca me falou com tanta clareza assim, resolve rápido. Porque você consegue resolver rápido. O seu perfil é o perfil de uma pessoa que resolve as coisas rápido. O seu perfil não é uma pessoa de constância. E eu falei, por que eu não pensei nisso? E aí, sim, eu falei assim, então eu vou usar as mesmas estratégias que eu uso, assim, para tocar minha empresa quando eu quero bater uma meta. Eu vou fazer elas comigo. Que engraçado, porque assim, se eu preciso bater uma meta na minha empresa, eu me empenho tanto, eu viro madrugada, eu contrato as pessoas, eu... Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Por que para perder meu peso, eu aceito a derrota? Eu aceitava a derrota, gente. Eu perdia 5 quilos em 2 meses e ganhava 7 quilos nos outros 6. A conta do meu ano era sempre assim. Eu entrava com o peso e saía com o mesmo peso. Só que durante o ano ficava umas oscilações. Aí quando eu falei assim, gente, tá errado. E aí eu fui para um campo que ele é contraintuitivo para mim, mas para mim é o campo que me salva, que é o campo lógico, matemático. Eu sou de humanas, né? Eu sou uma pessoa mais do lado de humanas. E eu fui pro lado matemático, assim, de fazer conta mesmo. Quantos quilos eu preciso perder, quantas calorias eu preciso perder, quantas calorias eu preciso gastar. A matemática sempre me salvou, assim. Inclusive, esse é um grande conselho que eu posso dar, assim, para de olhar as coisas muito pelo emocional. Ah, minha empresa é linda, minha empresa é boa. Não, quanto a tua empresa fatura, quanto ela dá de lucro. Toda empresa é medida pelo número final. Ah, o meu produto é perfeito, a minha embalagem é cheirosa. Quanto você fatura, quanto dá de lucro. Então, assim, quando a gente começa a jogar pro racional, a gente vê que a nossa empresa não é tão boa quanto a gente acha, que a gente não é tão grande quanto a gente pensa, que o nosso produto não é tão bom. Então, assim, eu joguei os meus números ali e falei assim, gente, eu tô fracassando em algo que é numérico. Então, vamos colocar os números em ordem. E aí eu fui estudar e buscar profissionais que poderiam ajudar. Também não fui sozinha, gente. Não perdi dizer, eu não sou a pessoa que vai chegar aqui e falar, 17 quilos na raça. Não, eu tenho mais de 40 anos. Eu já tinha usado muita medicação, meu metabolismo todo ferrado. Eu já tenho a prática de atividade física. Não é algo que muda muito a minha vida. E aí eu fui atrás do que tinha de mercado para a gente poder fazer esse processo. E em 6 meses, 17 quilos e contando. Porque eu quero fechar essa conta dos 20. Delícia! E depois manter, porque já entendi também que é um jogo de longo prazo. Assim, eu fiz esse foco para uma solução de curto. Porque eu já não tinha mais roupa, gente. Eu cheguei num ponto assim... Não tinha o que vestir. Eu tava vestindo um tamanho 44. E o meu guarda-roupa normal é 38, 40, né? Sim. Então, eu tinha roupa no meu guarda-roupa 38, 40 até 44. Pensa um guarda-roupa que era um guarda-roupa para 4 pessoas, assim. Eu não desfazia da roupa pequena com aquela... Eu vou voltar. Mas não servia. E a grande, eu não gostava dela, né? Então, a pior coisa do mundo é você ficar com um problema mal resolvido na cabeça. E este era um problema que estava mal resolvido na minha cabeça. Era comigo. E eu resolvi. E quais são os efeitos de resolver o peso? Gente, hoje eu virei quase que uma influencer fitness, porque todo mundo que vai conversar comigo, qual que é a chave? Que eu quero dizer que... Gente, começa emagrecendo. Sabe, a minha consultoria de imagem melhorou muito. Até a minha relação com a minha consultora de imagem. Beijo, Kat. Kat, maravilhosa. Por quê? Porque a gente era muito limitado nas escolhas. Não era culpa dela. Tipo, sem manga eu não vou usar, porque meu braço é gordinho. A perna eu não quero mostrar, porque minha perna tá cheia de celulite. O meu quadril tá largo, não pode pesar. Essa cor... Como é que ela trabalha, coitada? Eu pensando, minha filha, todas as opções que eu te dou, você não gosta? Aí chegava numa loja, tipo assim, não. Aí fora o que ela queria construir de imagem ali, né? Que ela pedia, Kelly, evita o babado, evita a estampa, evita aquilo. Pronto, eu entrava na loja, sobrava uma peça. E aquela uma não era do meu tamanho, tipo... Era muito frustrante. Então, assim, o trabalho ficava ruim. O trabalho do fotógrafo, do videomaker. Esse ângulo aqui... Não pega que tem papada. Aí, não, aqui... deixa eu ver se tá dobrando. Você fica completamente insegura, né? Agora na postura. Eu tô aqui, tô de boa, não faço nada, não falo nada. Tá tudo. Do jeito que vocês me filmaram, tá ótimo. Eu tô me achando ótima. Mas antes, não. Então, assim, eu percebi que eu tava atrapalhando a minha equipe também.
E fora que, entrando numa verdade bem nua e crua, é que quando você tem o... Cara, teve uma nutricionista que falou isso uma vez. Ela disse o seguinte: uma pessoa que tem um shape, ou seja, eu tenho... A pessoa olha e você vê claramente que aquela pessoa, ela se exercita, ela se alimenta bem. E isso não tem como fingir. Então, você olha para uma pessoa e claramente você vê se aquela pessoa ela tem saúde ou não. E uma pessoa que nitidamente aparenta ter saúde é uma pessoa que automaticamente no nosso inconsciente nós associamos a uma pessoa que é constante, uma pessoa de confiança, uma pessoa que possui responsabilidade. Então, no inconsciente, nós também associamos uma pessoa. Eu não estou falando de ser magra, eu estou falando de aparentar saúde. Quando você aparenta saúde, automaticamente as pessoas veem você como uma pessoa melhor, uma profissional melhor, como uma marca que gera mais confiabilidade. Então, o você estar saudável dentro do seu corpo, com uma imagem que te gera confiança, e o estar saudável não é ser obesa, gente. Não, é uma conta que não fecha. Então, não tem como você falar assim, eu sou saudável ou obesa. Não existe isso. Ou você é obesa ou você é saudável. Doença. Exato, não tem, isso não existe. Então, o aparentar ser saudável faz também com que você, nos negócios, tenha mais confiança, gere mais credibilidade e faz com que as pessoas queiram comprar mais de você também. Agora, sabe o que é uma coisa interessante, assim? Porque desde que eu te conheço, você é essa boneca, né? Essa princesa. E você sempre falou muito sobre isso. E eu comecei a conviver com outras meninas que também falavam muito sobre isso. E até um certo ponto aquilo me irritava. Porque eu ficava assim, eu não preciso disso. Olha quem sou eu, gente. Vai lá, pega meu currículo, olha minha trajetória, olha quantas coisas eu já fiz. Vocês não tinham nem nascido. Se tinha nem nascido, eu já tinha organizado Copa Davis, cara. Eu já tinha feito coisas bizarras, assim, na vida. Eu não preciso. Isso é pra elas. Então, assim, eu sempre ficava assim, não, isso é pra quem tá começando e precisa e tal. Eu não preciso, eu me garanto. Eu abro a boca, as pessoas sabem que eu tenho autoridade. A questão é, talvez eu não tinha nem a chance de abrir a boca, porque às vezes as pessoas já não me reconheciam como uma autoridade ali atrás. E o que eu percebi isso? Na minha cabeça, isso era uma escravidão. Sabe assim, nossa, é escravo da aparência, é escravo da beleza, é escravo da make, é escravo do filtro. Deus me livre de ser escravo disso. Só que o que eu não percebia é que eu também era escrava. Eu era escrava da compulsão alimentar, eu era escrava de um corpo que eu não gostava, eu era escrava de uma aparência que eu não gostava. Então, assim, a gente vai ser escravo de alguma coisa, essa é a verdade. A gente vai servir a alguma coisa. Então, assim, eu vou servir a minha melhor versão ou eu vou servir ao meu comodismo? Essa é a verdade. Mas, de toda forma, você tá com esse pensamento rebelde de... não preciso. Eu me garanto. Não, gente, precisa sim. Precisa, é necessário, não é só para quem está no digital. Isso primeiro é para você, é para a gente se sentir bem com a gente mesmo. É uma questão pessoal primeiro. Você tem que estar bem resolvido com você para depois você levar isso para o mundo. Tem uma pessoa que falou isso também que eu achei muito interessante, eu não lembro quem é, que é uma forma de amar o próximo. Porque quando você fala assim, eu tô bem com a minha imagem ruim, eu tô bem sendo desse jeito, mas você já pensou se o seu marido tá bem? Se os seus filhos estão bem? Se as suas amigas, se os seus clientes, se as pessoas que te veem, elas gostam do que elas veem? Nossa. Então, quando você pensa no outro, tá? Então, assim, às vezes é uma coisa até altruísta. Tipo, as pessoas vão gostar de andar comigo assim, elas vão gostar de me ver assim. E o Bernardo, meu filho de 12 anos, foi muito legal, assim, a recepção dele na hora que ele me viu pintando o cabelo claro, assim. Quando ele chega, ele falou assim, mãe, você tá maravilhosa, você tá muito novinha. Eu amei isso. E aí eu falei assim, gente, olha o que eu tava privando o meu filho de fazer um elogio genuíno ali, de falar e de ver beleza. E você pensar, meu filho de 12 anos convive comigo o dia inteiro. Ele importa. Ele tá vendo. Então, eu comecei a me preocupar mais com isso. E eu vi que mudou tudo. Mudou todas as minhas relações. Então, sim, é algo importante. E eu tô vindo de um lugar bem oposto disso. De pensar que não era importante
para patrocinar um discurso de... Vamos lá. Gente, vamos ser bonitas? Vamos normalizar a beleza? É acessível, entendeu? É para todo mundo. Deus fez, Exato. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus é lindo. Então, ele quer que a gente seja linda também. Não tenham medo de ser bonitas. A gente pode ser bonita. Uau! E sabe que tem um trecho que eu vi uma vez do Ícaro de Carvalho falando sobre isso. Que a gente sempre fala, né? Ah, eu morreria pelo outro. Eu faria tudo pelo outro. Mas você não tá disposto nem a se alimentar bem agora pelo outro. E aí, como é que você vai construir uma família? Como é que você vai estar presente pelos seus filhos se você não tá pensando nos anos que você pode ter com eles cuidando da sua saúde? E isso que você falou da beleza, se a gente para pra pensar, eu vi um TikTok esses dias sobre isso e foi muito bom. Que ela falava o seguinte: todas as grandes vilãs do cinema e das séries e desenhos, enfim, sempre são mulheres muito vaidosas. Então, são mulheres que estão sempre... O Diabo Veste Prada, o saltão sempre arrumada. Sei lá, The Vampire Diaries, que é uma série mais atualidade. A vilã sempre arrumada, cabelo impecável. Então, a maioria das vilãs, elas são sempre mulheres mais vaidosas, que estão mais arrumadas do que a mocinha, que geralmente tá com aquela maquiagem bem clean, o cabelinho fubeca, aquela coisa lá simples, a roupa simples, tudo simples. E a vilã não, sempre que tá do saltão, batom, cabelo ondulado, arrumado. Então, isso cria muito essa imagem de que, essa mulher que ela se cuida, automaticamente é uma mulher que, ela é muito ou gananciosa, ou ela é muito egoísta, ou ela é uma pessoa que não se importa com a família, que não se importa com o lar, que não sei o quê. Então, quando na verdade é o oposto. Se você quer receber bem uma pessoa como anfitriã, você não vai colocar a mesa de qualquer jeito. Você vai arrumar as coisas, você vai fazer uma mesa posta bonita. Por quê? Porque você quer mostrar ao outro que você se importa com ele. Então, se você arruma a sua casa, você jamais vai receber uma visita com a casa bagunçada, com tudo jogado, com as roupas delargadas, não vai fazer isso. Então, se você arruma a sua casa para receber ao outro, por que você não faz isso consigo mesma? Você está se recebendo todo dia, você acorda, a primeira imagem que você vai ver é você. Você é a pessoa que você mais vai conviver. Então, por que você não arruma também para você mesma? É isso que muita gente não tem a percepção de que, é perda de tempo, isso aí não precisa, isso aí como é que é a palavra? Futilidade. Futilidade, exato, é futilidade. Não, você é a pessoa que mais convive com você mesmo. Então, por que você não vai se receber bem também? E as pessoas não têm essa consciência. Mas sabe que até você citou o B? Como que hoje é B, né? Eu sou super íntima. Você citou o B. Como que você concilia hoje maternidade com empreender? Nossa, eu sempre conciliei, né? Não é uma coisa de hoje. Eu tive a Beatriz... eu tenho uma filha mais velha, a Beatriz de 18, e o Bernardo hoje com 12. Quando eu tive a Beatriz, eu estava num momento decisivo de carreira, assim. Eu virei empresária por causa dela, na verdade, né? Então, eu tinha um emprego ali, eu era trainee, e eu resolvi não voltar, não efetivar na empresa que eu estava, porque eu queria cuidar da minha filha. Então, eu meio que vou fazer um sabático e vou cuidar dela. Só que eu comecei a prestar serviços de consultoria ali, de comunicação, nessa época. E aí, dali surgiu a ideia de vou trabalhar para mais ninguém, vou fazer isso, porque eu controlo minhas horas e eu não posso cuidar dela. Então, assim, o empreendedorismo, para mim, nasceu junto com a maternidade. Então, para mim, eles sempre foram conciliados. Eu nunca vi briga entre os dois. Pelo contrário, assim, é perfeito, porque eu posso passar a parte da manhã com as crianças na época e trabalhar só à tarde. Então, assim, eu sempre criei minha rotina, o que é impossível numa CLT. Impossível, assim. Numa CLT, você tem que cumprir a jornada da empresa e enfiar seus filhos nos buracos, né? Então, para mim, é lindo. Maternidade e empreendedorismo, quando as mulheres colocam no maternidade, eu falei, gente, vocês estão doidas? Vai para CLT, então, para vocês verem o que é conciliação, né? Não é super possível. Na verdade, é o melhor formato que você consegue hoje cuidar de uma criança, empreendendo. E aí, ao longo da minha trajetória, das minhas empresas, assim, os meninos sempre foram muito participativos. Então, a Beatriz, hoje, ela sabe organizar evento, porque na época eu tinha um braço na minha empresa de organização de eventos. Então, ela me via organizando os eventos, ela via as planilhas de eventos. Até um dia que ela foi fazer a formatura dela e ela olhou para mim e falou assim, mãe, eu aceitei estar na comissão de formatura porque eu acho que eu dou conta. Eu já vi você fazer tantas vezes. Eu falei assim, legal. Tira todo mundo da comissão. Bora nós duas, nós vamos resolver esse negócio.
E a gente fez o evento, ela fazendo e eu mentorando, sabe? O evento de formatura dela. Foi lindo, foi incrível. Ela fez um evento para crianças, uma época também. Ela me via fazendo eventos e ela falou assim... Mãe, e se eu fizer na época tava na moda o slime. Uhum. O slime. Nossa, sim. Slime, que é aquela meleca. Mãe, quero fazer um workshop de slime. Falei, tudo bem. Eu liguei tem um mini shopping lá na nossa cidade. Eu liguei lá, perguntei quanto era o aluguel e tal. E se eles cediam para ela fazer... Ela tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Nossa. Se cedia para ela fazer esse workshop. E aí a mulher achou lindo a ideia. Falou assim, vem cá me explicar. Eu mandei ela ir. Falei, você vai... Nessa época que eu comprei um Canva para ela lá. E não sei se era Canva ou PowerPoint na época. Mas eu ensinei para ela mexer com slide. Falei, você vai criar uma apresentação para o pessoal do shopping. Proposta de negócio. Uma proposta de negócio, explicando o que é para eles cederem o espaço. E a danadinha foi, com os 3 slides dela, que ela fez e explicou. E a mulher achou aquilo tão lindo que patrocinou o evento dela. O evento dela deu 120 crianças. Ela ganhou dinheiro, ela cobrou das crianças. Ela cobrou a entrada. Ela cobrou... Gente, a Beatriz, a minha filha, ela é tão empreendedora. Ela tinha 3 slides e um sonho. 12 anos. Ela cobrou a entrada das crianças. A entrada dava direito ao material para elas fazerem o slime, mas ela sabia que as crianças iam errar o slime. Porque é difícil acertar da primeira vez. Então, ela levou um monte pronto no potinho. Porque no final, em vez da criança sair triste porque errou o slime, comprava um slime que ela deixou pronto. Então, ela vendia o ingresso e um slime novo. Maravilhosa. Então, assim, pra mim isso é lindo. Eu criei meus filhos com essa visão. O Bernardo, mesma coisa. Quando o Bernardo nasceu, eu tava num momento difícil, assim, de reconstituição da minha empresa. E ele veio, assim, também, eu viajava, levava tudo. E o Bernardo foi muito para essa área de tecnologia, assim. O Bernardo gosta muito de tecnologia, então ele sempre interessou, assim, design, tecnologia. E hoje, o Bernardo, se eu pergunto para ele assim, o que você quer fazer da vida, Bernardo? O Bernardo responde assim, eu quero trabalhar na Portos. Eu quero trabalhar na sua empresa. É isso que eu quero fazer, mãe. Aí eu falo assim, mas você quer herdar a minha empresa? E ele, não, mãe. Herdar é viver a vida no modo easy. É bonitinho que ele é gamer, né? Então, assim, ele, não, mãe, eu não quero viver a vida no modo easy. Eu quero viver a vida no modo normal. Não precisa ser hard, mas eu quero viver a vida no modo normal. E se você me der a empresa, que graça que vai ter? Não, eu quero começar como estagiário, eu quero trabalhar. Eu quero que alguém fale para mim se eu tô sendo bom ou não naquilo que eu tô fazendo. Então, assim, ele também criou essa consciência empreendedora. A Bia, ela já foi para um outro lado, assim, hoje ela tá nos Estados Unidos fazendo high school. Ela quer uma carreira militar nos Estados Unidos. Mas antes ela queria uma carreira... Bom, a Bia estava assistindo Grey's Anatomy e queria ser médica. Quem nunca? Sim, quem nunca, né? Quando ela assistiu The Vampire Diaries, ela queria ser vampira. Então, assim, a gente não pode levar muito em consideração a juventude nessa época. Só que a gente viu um acidente um dia. Uma senhora foi atropelada na nossa frente e ela já virou, eu vou lá ver, porque eu vou ser médica. E os paramédicos chegando. Eu falei, pode ir. E ela voltou e desmaiou. Ela voltou branquinha, caiu dura. A sorte que a gente estava em frente a uma farmácia, o pessoal veio, acudiu e tal. Ela voltou e ela falou assim, nossa, eu fui ver a mulher, ver o sangue. Falei assim, mas e a faculdade de medicina, né? Ela falou assim, Deus me livre, eu não vou dar conta. E ela ficou tão impressionada com a cena, que eu tive que descobrir depois se a senhora tinha falecido ou não. E aí eu descobri que não tinha falecido. Aí eu consegui o telefone do filho, para pedir para ir lá visitar, porque a Bia ficou muito, muito impressionada e ela não acreditava que a moça tinha sobrevivido, porque foi um acidente bem feio, era uma senhorinha. Aí marquei a visita e fui lá na casa da senhora com a Bia, a gente levou uma cesta de flores, uma cesta de frutas e eu contei a história para a senhora, olha, minha filha testemunhou. E ela ficou muito nervosa no dia e eu pedi pra vir te fazer uma visita e tal. E ela ficou, nossa, eu tô tão grata. E eu por dentro assim, eu que tô grata, tu me economizou a faculdade de medicina. Meu amor, eu é que estou feliz. Eu tô tão grata, você que me economizou. Eu ia pagar a faculdade de medicina pra essa menina e agora eu descobri que ela nem quer. Obrigada pelo seu... Obrigada. Então é super leve, sabe, Maia, assim. É porque eu brinco com o Bernardo assim, eu tô no campeonato de melhor mãe do mundo. E eu preciso saber se eu tô ganhando ou não. Então, eu fico sempre perguntando pra ele, e aí? Eu tô bem no campeonato, eu tô ganhando. O que a melhor mãe do mundo faria nessa hora? Eu fico perguntando. E ele entra nessa comigo e ele fala com a boca cheia, mãe, você é a melhor mãe do mundo.
absurdo mesmo. Nenhuma mãe faria isso. E por quê? Porque é muito sobre envolver no que eles gostam. Então, assim, eu converso com a Bia hoje sobre assuntos da adolescência. Hoje a questão dela é college lá, né? Como escolher a faculdade. As questões dela começou a namorar agora. Segura coração. Ai, meu Deus. Aí, né, o primeiro namorado e tal. E com o Bernardo eu tenho que falar de Pokémon. Tipo, né? Eu tenho que falar ampliar seu repertório, né? A diferença do Goku pro Naruto, que eu não sei até hoje. Então, assim, eu tenho que descobrir qual é o jogo que tá em alta. Eu tenho que aprender a jogar videogame. Mas é o que ele ama. Então, o que eu percebo que falta muito nos pais? É trazer o filho pro seu universo. O Bernardo sempre perguntou o que eu fazia. E eu sempre traduzi para ele a minha missão de uma forma glamourizada. E depois eu descobri que a forma como eu traduzia para o Bernardo era a forma que eu tinha que traduzir para todo mundo. Por exemplo, eu tive uma época que eu fui executiva numa fintech que a gente comprava precatório federal. E são dívidas do INSS, normalmente quem recebe são idosos. E minha área era o marketing e eu tinha que achar os idosos que tinham precatório para comprar na mão deles. Cara, como é que eu explico isso pro meu filho? Aí eu falava com ele assim, B, a mamãe fica procurando idosos para dar dinheiro para eles poderem realizar os sonhos. Porque tem muito idoso que quer pagar uma casa, construir uma casa, quer viajar, né, quer ajudar os filhos. E eles não têm esse dinheiro. E eu fico procurando esses idosos. Nossa, acabou. O Bernardo falava com uma boca. A minha mãe ajuda os velhinhos. A minha mãe... Agora a mesma coisa. Então, assim, eu falo com ele. A mamãe ajuda as pessoas a conseguir um emprego. E aí, quando as pessoas conseguem um emprego, elas ficam mais felizes, elas cuidam melhor dos filhos, porque às vezes eu consigo um emprego para ela trabalhar em home office. Às vezes ela está triste no trabalho, ela está depressiva, a mamãe consegue um emprego para ela trabalhar com uma pessoa super legal, uma pessoa da internet. Então, eu ajudo as pessoas a serem felizes no trabalho. Pronto. Aí, resolvido. Eu imagino eu falar que rolê de estruturação de empresa. Não, então assim, aí eu descobri que a forma que eu traduzia para o Bernardo era a forma que eu tinha que traduzir para o time. O que a gente faz aqui? É isso. A gente ajuda as pessoas a realizar o sonho delas através de uma vaga. Eu não fecho vaga. Eu não estruturo empresa. A gente realiza sonho. A gente realiza o sonho do empresário, que precisa de um time para crescer, e realiza o sonho do candidato que quer uma boa empresa para desempenhar o seu trabalho. Aí é lindo. Então, assim, a gente começa a enxergar com os olhos de criança, sabe? A própria Bíblia fala isso, quando a gente enxergar o mundo com olhos infantis, que é olhos puros. E aí, quando você começa a se colocar no lugar do teu filho, como teu filho enxerga o teu trabalho? Como teu filho enxerga o mundo? E você começa a traduzir o mundo daquela forma. Gente, eu sou uma entusiasta da maternidade. Se deixar, eu vou. A maternidade é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, sem sombra de dúvidas. Não tem empresa, não tem dinheiro, não tem nenhum acontecimento. Você fala assim, qual é o maior acontecimento da sua vida? Nascimento da Bia, nascimento do Bernardo. São as duas pessoas, são as duas minhas pessoas no mundo, assim. As pessoas que, por quem eu faço as coisas, as pessoas por quem que eu me inspiro, que eu quero ser inspiração para eles, eu quero ser modelo, eu quero ser exemplo. Eu não consigo sequer imaginar minha vida sem os dois, assim. É impossível. Vou começar a chorar. Tá liberado chorar aqui também, não tem problema não. Mas que lindo, que lindo. E amei essa parte que você falou de que como você traduz para ele é como você tem que traduzir para o time também. Nunca tinha parado para pensar nisso, achei muito forte. E sabe o que é legal, o que eu vejo, assim? Às vezes as empresárias, aqui eu quero falar bem direto, assim, para alguma mulher que às vezes está passando por isso. Elas tratam a empresa como filho e o filho como empresa. Elas invertem. Por quê? Trata a empresa como filho. Nossa, a empresa é intocável, a empresa está em primeiro lugar, a empresa, você não pode fechar, você não pode, sabe? Tem que dar certo, tem que funcionar. A empresa é um filho, realmente. E ela trata o filho como empresa, como? Os horários que sobram, burocrático, terceiriza, põe o funcionário ali para resolver as coisas, terceiriza a educação com a escola, como se a escola fosse resolver a educação do filho. E ao contrário, gente, a gente terceiriza na empresa. Eu não terceirizo a criação do Bernardo, não, gente. Eu tenho ajudante, mas ninguém fala com o meu filho o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. As conversas são minhas, a educação dele é minha, nem a escola educa. Eu que educo meu filho. A escola me ajuda na educação, ou me atrapalha em alguns momentos. Então, assim, é o contrário, a gente terceiriza a empresa. As coisas da empresa a gente pode errar.
As coisas do seu filho, se errar, é um prejuízo que ele vai pagar a conta na vida adulta. Quantas... A gente tá falando da Ana Lisboa aqui agora, né? A Ana trata muito essas questões de traumas de infância. E eu fico vendo o conteúdo dela, assim, quantas mulheres não foram machucadas. 40 mil alunas ela tem contando, né? Então é só aí 40 mil só pra gente ter uma base. Quantas mulheres não foram machucadas pelas mães? Que treta que é o negócio da mãe. Eu nunca soube anos, disso. Né? Resolvendo. Anos. Você tratar seu filho como empresa, ele vai pagar na vida adulta. Porque você deixou algumas lacunas nele. E a tua empresa que você tentou preencher todas as lacunas, não era para você ter preenchido, era para você ter contratado gente, largado a empresa para lá e cuidar da tua família e cuidar do teu filho. Isso não é delegável, gente. Isso não é terceirizável. Então, não invertam esses papéis, sabe? Coloque a empresa onde quer. Inclusive, a empresa pode morrer, tá? Chega um momento que você olha e fala assim, gente, estou insistindo tanto nesse negócio, né? Já não gosto mais disso. Aí fica aquela coisa de ego, sabe? Mas... vou fechar essa empresa, o que eles vão pensar? Vão achar que eu tô quebrando. Gente, que daí? O que vão pensar? Tem gente que sustenta negócio com medo da sociedade. Nossa, mas falir, fechar a empresa... Gente, fechar a empresa é um negócio normal. Falei que eu tô no meu 7º negócio, né? Eu já tô abrindo mais 2 CNPJs, então 8º, 9º. Mas as outras, 4 eu vendi. 4 eu vendi, 3... 4 eu vendi, e 3 eu fechei. Ou 3 eu vendi, 4 eu fechei. Mas assim, todas eu resolvi. Nenhuma quebrou. Mas elas iriam quebrar se eu não fizesse uma das 2 atitudes. Por quê? As que eu vendi, eu já não gostava mais delas. Ou até gostava, mas a oferta foi boa. Eu falei, vou ficar livre. As que eu fechei, eu enxerguei lá na frente. Se eu não fechar agora... eu já tenho 1 ano com essa empresa. Minha agência de marketing, por exemplo. Ela já estava indo para o 2º ano e o faturamento dela era o mesmo. Sim. Desde o 1º mês, eu não conseguia. Eu falei, gente, se eu, com todo o meu conhecimento, sem faltar esforço, porque eu me esforcei muito, eu corri atrás, fiquei 1 ano e o meu faturamento não mexeu, tá errado. Eu errei no modelo de negócio, isso aqui não é para mim. Aí eu vou correr atrás para recuperar, ou é melhor eu montar um negócio novo? Gente, eu tô aqui para ser prova viva de que em muitos casos é melhor montar um negócio novo. Eu simplesmente fui lá e desliguei minha agência e criei a Portos. A Portos já fez um movimento de crescimento assim, mês a mês. Eu tripliquei meu faturamento do 1º para o 2º ano e dobrei meu faturamento do 2º para o 3º ano. E agora a gente deve crescer mais uns 50% ou 100% esse ano. É isso que é um negócio normal, isso é um negócio sadio. Agora, você tem um negócio que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos e ele fatura o mesmo tanto, você tem o mesmo número de funcionário. Ou pelo contrário, às vezes ele está faturando menos. Passou da hora de fechar esse negócio. Ou fazer algo muito diferente, e aí que eu conto para vocês. Eu conheço pouquíssimas pessoas que acharam a solução, tá? De falar assim, nossa, tinha uma coisa muito diferente que eu não estava fazendo. Não, normalmente o negócio... tá morto mesmo, sabe? Aquela coisa assim de deixa, enterra e cria outro. Então, às vezes, a gente tem que tirar o ego. A gente tem que ser mais inteligente e entender. Empresa não é filho. Você pode matar, você pode fechar, você pode encerrar, você pode abandonar. Tem gente que fala, eu vou abandonar. É que vocês põem nome na empresa, entendeu? Vocês põem o seu nome na empresa. Aí fica complicado mesmo, né? Porque se a empresa tem seu nome... Eu tenho uma amiga que a empresa, a loja dela é o nome dela. E ela sempre ficou com isso. Que se ela fechasse a empresa, ela tava matando ela. Tem gente que põe o nome do filho na empresa, gente. Aí também fica com essa sensação. Sim, parece que falhou com o filho. Então, olha só. Olha como é que isso é inconsciente. Quando você põe seu nome na empresa, quando você põe o nome dos seus filhos, o nome de alguém que você ama, do cachorro, seja lá de quem for, você tá colocando uma pessoalidade em algo que é impessoal. CNPJ é uma organização, não é uma pessoa. E aí, quando você põe nome de pessoa, vai só criando essa relação emocional que fica difícil desvincular. Então, a minha empresa chama Portos. Por que ela chama Portos? Ela não chama Kelly Eletro Consultoria. Porque se eu colocasse Kelly Eletro, eu nunca ia querer fechar ela, eu nunca ia querer vender, eu nunca ia querer matar, porque sou eu. Agora, Portos pode ser vendida, pode ser fechada, pode ser doada. Ela é impessoal. Então, não tenha uma relação muito pessoal com a empresa. A gente tem um distanciamento da empresa. Esse distanciamento, para mim, é o segredo do jogo do crescimento da empresa. Porque quando você está muito dentro, muito pessoal, um postzinho errado, uma coisinha que faz, te dói, assim. Você fica...
É porque você está dentro. Quando você toma um distanciamento e começa a olhar de longe, os problemas vão diminuindo, assim. Eles vão tomando proporção exata do que é realmente um problema. É tanta menina que traz, assim, tanta mulher que traz um problema que não é um problema. E atribui muito também o alto valor ao faturamento. Então, se meu faturamento está baixo, então eu não valho nada. Eu sou horrível, eu sou péssima. E aí vira uma pessoa horrível de repente, mesmo que talvez mês passado ela tenha tido um resultado ótimo. Mas aí ela teve um resultado ruim no mês seguinte, aí, meu Deus do céu, eu sou horrorosa. Sendo que ela é a mesma pessoa que fez o resultado bom, ela tá fazendo um resultado ruim agora. Mas porque as pessoas atribuem muito. Então, o engajamento também. Mas como é que eu vou cobrar esse preço? Como é que eu vou lançar isso se ninguém vender? Se ninguém vender, quem vai saber é você. Se ninguém comprar, você vai saber. Semana que vem, você oferta de novo. Mês que vem, troca a oferta, troca o produto, troca a promessa. Só que as pessoas, elas atribuem muito o engajamento, o faturamento ao valor a si. E aí, óbvio, gente, sempre vai parecer insuficiente, sempre vai parecer horrível, você sempre vai estar desmotivada, porque você não faz essa separação. Então, eu falo, né, que tem a Maiara e tem a Maia. A Maia tá ali no CNPJ, então a Maia tá ali no... Meu negócio não depende do meu mood, eu vou estar aparecendo nos stories, eu posso estar com a casa caindo no meu CPF. Nos stories eu vou estar lá todo dia, impecável, fazendo o que tem que ser feito, falando o que tem que fazer, ensinando o que tem que fazer. Porque eu separo as coisas e as pessoas ficam muito, mas separa é um personagem. Não, minha filha, existe uma coisa chamada empresa e uma coisa chamada você. E se você não separar, você vai continuar achando que você é a sua empresa, que a sua empresa é você. E aí você vai achar que o seu faturamento é seu valor, que o seu valor é faturamento. E vai virar o caos, você vai ficar desmotivado, você vai ficar triste. E aí, como eu falo, não dá pra ter um negócio que depende do seu mood, do seu humor. Porque se tiver, tá ferrada. Porque a gente é um ser humano, principalmente mulher. Chega a TPM... Minha filha, eu quero ficar embaixo da coberta, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. A pessoa aparece na minha frente, eu quero mandar a pessoa morrer, vai pro inferno. Aí imagina se eu apareço na reunião e falo, vamos todos morrer, eu tô cansada. Não tem como, e a empresa vai virar um caos completo. Então tem que haver essa separação mesmo na sua cabeça, de você fazer essa divisão e falar assim, cara, isso aqui é minha empresa, isso aqui não sou eu. Então o engajamento abaixo da minha empresa, o faturamento abaixo é empresa, não é você. Então enquanto você não tiver essa consciência, as coisas vão ficar caóticas. Mas achei tão incrível essa fala sua. Obrigada. Assim, incrível mesmo, porque as mulheres se julgam muito, né? Assim, minha empresa tá mal, o faturamento tá mal, eu sou uma mulher ruim. Quando, na verdade, a gente tem tantos papéis no mundo, né? É tanta coisa que a gente veio vocacionada para o mundo para fazer. Então, assim, o papel de mãe é nosso, ele não foi dado para o homem. Então, só a gente pode ser mãe. O papel de esposa, né? O papel de auxiliar, de ajudadora, de parceira de algum homem. Né? O papel de amiga. Gente, amizade de mulher é uma coisa linda. Quantas vezes, quanto eu sou grata às minhas amigas, assim, de como é bom passar pela vida tendo amigas. Então, assim, a gente tem que ser boa amiga, a gente tem que estar disponível para as nossas amigas. A gente é filha, a gente tem várias funções que a gente tem que exercer. E aí, no final das contas, a gente se julga só pela função profissional. E a função profissional, eu acredito muito assim, a gente é vocacionado, sabe? Eu não sou vocacionada para estar como executiva numa grande empresa. Eu passei como executiva numa startup e aquilo para mim deu 1 ano e meio, aprendi tudo que eu tinha que aprender, foi meu limite. E era uma startup, então assim, a gente estava ali na casa de 150 pessoas, eu contratei, eu tinha participação da empresa, então eu era PJ. Ainda assim, eu não me senti muito confortável de não estar na primeira cadeira, de não ser a dona. Só que então assim, eu descobri, olha, não é para mim. Eu tenho que sair rápido. Ao mesmo tempo, uma empresa grande demais também não é para mim. Eu tenho clientes hoje com 1000 funcionários e eu vejo como é a vida deles e eu não é que eu não admiro, eu admiro, mas eu não invejo, eu não quero. Sabe assim, ele lá e eu aqui. Nunca olho, o faturamento dele. Não quero. Não quero o faturamento dele, não quero o tamanho de empresa dele, não quero os problemas dele para mim. Gente, com grandes faturamentos vem grandes problemas, tá? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É exatamente isso. Então, assim, quanto mais você vai aumentando seu faturamento, piores os problemas vão ficando. E você tem que estar preparado para esses problemas. Então, a gente tem teto. Eu tenho teto. Tem coisa aqui que, para mim, eu não entro. Já passou muita oportunidade que eu poderia ter crescido mais. E eu falei assim, eu, pessoalmente, não quero me envolver nisso. E, às vezes, você veio vocacionada para ter uma empresa pequena mesmo. E você vai ser feliz com 5 funcionários. Ou você vai ser feliz como autônoma, ou você vai ser feliz num outro formato. A gente tem que entender como que é aquilo que cabe pra gente, que não é, a gente não tem a mesma régua para todo mundo.
E a gente não medir o valor por isso, porque não é porque uma mulher ela é autônoma, ela tem uma profissão, ou ela está trabalhando para alguém. Gente, tem gente que não vem vocacionada para empreender. E quando essa pessoa vai empreender, ela sofre. Exatamente porque ela está se colocando no lugar que não é dela. E o contrário também, a mulher que veio no mundo para empreender, gente, se ela está na CLT, ela está sofrendo. Então, assim, o que é o sintoma? É o sofrimento. Você está sofrendo? Pode ter certeza que você está no lugar errado. Então, movimenta, troca de lugar, mas entenda que isso é natural e que não é por onde a gente é medido. Ela não deu certo ali. Às vezes não deu certo porque está no lugar errado ou tá dando certo em outras áreas. Tá dando certo em outras áreas. E assim, você sempre expressou de forma muito aberta a sua opinião sobre tudo e principalmente sobre religião. Nunca foi um assunto assim que você escondeu. Você já perdeu algum cliente por conta disso? Já gerou algum comentário, algo do tipo, ou para você nunca nem sequer entrou como algo negociável ali dentro da sua linha, do seu posicionamento? Olha, eu acredito que não, ou pelo menos não de forma tão explícita, porque o meu posicionamento, ele é mais cristão que religioso, vamos falar assim, né? Eu não fico professando a religião em si, as práticas, as doutrinas, é muito mais sobre um relacionamento com Cristo. E Cristo Cristo é lindo, Cristo é amor, Cristo, a mensagem dele, ela é acolhedora, a mensagem dele não é julgadora. Então, eu nunca vi, assim, as pessoas, eu não quero porque ela é assim. Pelo contrário, eu vejo muito assim, a Kelly é cristã, ela é ética, aquilo reflete nela, ela é educada, ela é uma pessoa assim, eu quero contratá-la. Eu nunca fui a crente chata, sabe? Assim, Sim, ela chega, tá pregando pra gente. Né? Tipo, se eu atrelar, se eu falar sobre isso, eu perco clientes, né? Não, então assim, nunca vi essa relação. Pelo contrário, eu vejo a relação de ganhar, sabe? De as pessoas verem isso como algo positivo, assim, e se aproximarem. Dentro do digital, a gente tem um movimento muito forte, né? De cristão e de direita. Então, muitos dos meus clientes também professam uma fé cristã e uma posição até política, assim. Então, a gente acaba se aproximando mais do que afastando. Mas eu acho que é muito da minha postura também, sabe, Maia? Assim, a gente abriu uma escola, você até comentou dela, né? Eu e a Betina, a gente criou um movimento agora de uma escola bíblica, que isso sim foi algo que foi mais marcante, porque até então a minha opinião e o que eu falava era muito bastidor, né? Eu tinha grupos de estudo bíblico de bastidor. Eu sou sempre a pessoa que está ali aconselhando, que está orando, mas não era tão professada assim. E a escola veio escancarando um pouco mais isso, porque hoje as pessoas sabem que existe a escola, sabem que eu faço isso, né? Eu faço missão, eu faço trabalho missionário desde muito nova. Então, eu sou a pessoa que subia a favela para dar aula para crianças, eu sou a pessoa que viajava para lugares para fazer, eu sou a pessoa que prega no culto da igreja. Só que eu nunca trouxe isso assim tão à tona. E agora começou a vir, e eu achei positivo. Eu não achei negativo de forma nenhuma, até porque eu sempre oro muito e falo com Deus, olha, eu vou cuidar dos seus negócios, o Senhor cuida dos meus. Eu vou abrir essa escola bíblica, só que isso vai tomar tempo, as pessoas podem confundir o que eu estou fazendo, quem eu sou, e confundem realmente, assim, né? Ela é uma pastora, ela é uma pregadora. Não, ela é uma empresária. Não. Então, assim, o senhor conserta esses negócios aí, porque eu vou abrir e vou fazer. Mas aí o senhor vai lá e cuida da minha empresa, então, pra gente... Fazendo minha parte, você faz. Somando os clientes, o senhor resolve lá. E resolve, você acredita? No final das contas, quando a gente tá alinhado com ele, com a vontade dele, tudo acontece como tem que ser. Inclusive, essa parte de clientes e etc. É muito gostoso, sabe? Assim, poder ser transparente, não esconder. Que aí você atrai conforme seus valores e princípios mesmo, né? Colocar seus princípios e valores como ponto-chave, e isso é um ponto para contratação na minha empresa, isso é um ponto para relacionar comigo. Não é que a pessoa não pode ser minha amiga, ou eu tenho uma proximidade até aqui. Agora, daqui para cá, quem que entra? Aí tem que ser muito parecido comigo. Por quê? Porque eu não abro mão de me relacionar com pessoas que pensam igual a mim.
relacionamento íntimo e próximo, né? Pessoas que pensam igual a mim e professam uma fé parecida com a minha, porque isso muda a cosmovisão que a gente tem de mundo. A cosmovisão do cristão, ela é diferente da cosmovisão de uma pessoa que acha que tem outra vida. De uma pessoa que acha que você vai morrer e você vai ser comido na terra. Aí todas as atitudes dessa pessoa são diferentes da minha, porque reflete, porque eu acredito em vida eterna, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados, eu acredito que eu sou pecadora, eu acredito que eu tenho uma dependência dele. Então a minha vida é toda orientada a isso. Aí como é que eu convivo com uma pessoa que ela acha que ela tá pagando os pecados das vidas anteriores, entende? Ou uma pessoa que acha que a vida é só isso aqui, que eu tenho que aproveitar ao máximo, viver como se não existisse mais nada, então eu posso fazer um monte de merda que tá tudo bem, porque eu não vou ser punido depois. É difícil você ter relacionamento próximo. Tem uma identificação. Uma identificação. Então é isso, assim, a tua cosmovisão, ela vai afastar pessoas de intimidade. Mas ela não afasta o cliente em si, ela não afasta uma cosmovisão honesta, sincera, eu não acredito. Assim como eu tenho clientes de religiões diferentes, assim, a gente contrata para pessoal, tem alguns experts holísticos, né, assim... Gente, eu contrato para expert que vende até negócio de comunicação com ET. Esse produto é novo, assim. Não sabia que tinha esse nicho. Tem alguém vendendo aí produto de conexão com extraterrestre. Então, assim, tem a galera de astrologia, tem um monte de gente. Então, assim, eu separo bem esse lado profissional. Então, assim, eu vou contratar a melhor pessoa possível para o time dele. Sim. Para a empresa dele. É uma relação profissional. Se ele me chama para conversar, a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas é muito diferente, assim, a relação profissional. Eu faço meu trabalho com muito profissionalismo, das minhas amizades e das pessoas com quem eu compactuo a minha escolhe intimidade. ter ali na sua vida, na sua rotina. Boa. E agora, pra gente pegar as perguntas da audiência, algo que você jamais mostraria nos stories e o porquê? Meu Deus, eu mostro tanta coisa. É o contrário, eu acho que eu tinha que fazer o contrário. Tipo, eu tinha que parar de mostrar as coisas nos stories. Deixa eu pensar algo que eu nunca mostraria nos stories e por quê. A minha intimidade com Deus. Eu orando. Eu sei que muita gente faz isso e eu acho, assim, até válido, porque as pessoas... de alguma forma se conectam, mas não é algo que eu, Kelly, faria. Assim, vou colocar um celular ali, vou ajoelhar, vou orar, vou ficar lendo minha Bíblia, deixar o celular filmando e vou postar. Nossa, nunca, de forma nenhuma. Tipo, o momento que eu tô com Deus, e isso eu nunca postaria numa story. Boa. Viu? Chegamos na resposta. @PisseGabiMakoski. Quem precisaria integrar o time para que um bom lançamento seja feito? Então, quem precisaria no time fazer um bom lançamento? Seria a pergunta. Eu não me preocuparia tanto com um lançamento, eu me preocuparia com uma estratégia de vendas anual. Então, eu acho que é um head de marketing, um head de receitas, a gente pode chamar assim, que é uma pessoa que vai cuidar de como vamos fazer um faturamento ao longo do ano. E o lançamento seria uma estratégia dentro das várias estratégias de venda que você vai usar. Quando você contrata um time só para lançamento, esse time vai embora depois e te deixa na mão. Aí, esse time faz dinheiro, leva uma parte do seu dinheiro e mês que vem, cadê? Você não tem mais estratégia e você nem tem o time e nem o dinheiro. Você só tinha um sonho. Só e até ele foi embora. Boa. @a.rbm. Onde encontrar pessoas de confiança para começar a estruturar um time? Pode fazer jabá da minha empresa? Pode. Vai estar o link aqui abaixo. Olha, a gente tem hoje o maior banco de talentos do mercado. E eu vou te contar uma coisa em primeira mão. Que Adoro, a gente ainda. adora fofocas em primeira mão. Que a gente vai ampliar esse banco ainda mais e vai dar acesso direto ao banco. A gente está trabalhando uma tecnologia nova. Porque hoje, quando você vai contratar comigo, o meu recrutador é que faz a busca para você. Né? A gente vai criar uma nova tecnologia em que você mesmo consegue fazer a busca e conversar direto com o prestador de serviço.
Vai ser maravilhoso. Porque hoje eu tenho uma capacidade de recrutamento de 200, 250 pessoas mês. Com isso eu vou para 1.000, 2.000. Então, assim, Nossa, incrível. Minha meta é empregar cada vez mais pessoas. Então, assim, como que eu emprego mais pessoas? Eu tenho muita gente, né? Então, meu banco hoje tem 200 mil pessoas querendo trabalhar no digital. Olha que incrível. Então, assim, a Portos vai te dar a solução. Seja prestando um serviço, ou seja, te dando acesso no banco. Mas essas pessoas estão lá comigo, tá? As melhores pessoas do digital. Hoje a gente tem a gente tem parcerias com as formações. Né? Então, assim, quem forma os melhores social media, quem forma os melhores gestores de tráfego, os melhores copies, tem uma parceria de mandar pra gente os melhores alunos. Sim. Então, a gente consegue hoje fornecer as melhores pessoas. E aí tem que, óbvio, né, gente, fazer um filtro aí de cultura, de comportamento, para ver se dá match com a tua empresa. Mas este é o problema que a minha empresa soluciona. Tá aí a resposta. Tatiane.monteiro, como saber a hora de começar a estruturar um time? A fase 1 para 2, né? Então, assim, a hora de começar a estruturar o time é a hora que você sabe qual é o seu produto, sabe qual é o seu modelo de negócio e sabe fazer venda, tá? Só ter um bom produto e não entender a dinâmica de venda da internet não funciona. Gente, para começar a vender para a internet, você não precisa de time. Essa é a grande verdade. Eu poderia falar para vocês que só vende se tiver time. Não é assim que funciona. O digital é diferente do tradicional. O tradicional, você precisa de time para você abrir sua empresa. No começo, até o quanto mais você simplificar e menos custo tiver, melhor para você conseguir construir uma boa margem de lucro, reserva caixa para preparar para crescer. Né? Exatamente. Então, assim, aprendeu a vender, fez suas primeiras vendas ali sozinha, né? Aprendeu o seu produto é legal, você validou ele, as pessoas gostam, querem aquele produto. Aquilo ali começou a tracionar, ou seja, começou a entrar uma receita. Eu sei como eu fiz essa receita, eu sei fazer de novo. Aí a gente contrata time. Tá? Não pode acertar na sorte também, não. Tem que ser assim, olha, eu entendi que se eu fizer um story falando tal coisa, as pessoas compram. Eu entendi que se eu fizer um anúncio falando tal coisa, as pessoas vêm. Né? Eu entendi que esse ticket, o meu produto vende. Eu entendi que o meu produto gravado funciona bem. Eu entendi que minha mentoria funciona bem. Esse entendimento, gente, o time não vai trazer. Esse entendimento aqui, ó, quem dá é Maia, tá? Link da bio. Link da bio. Quem dá o mapa pronto, o modelo pronto. Você não tem que estressar. Você pega Ctrl+C, Ctrl+V. O que ela mandou você fazer, você vai lá e faz. A hora que o negócio da Maia funcionar, que você começou a ver o dinheiro e funciona, só não funciona para quem não executa. Exatamente. Aí sim você vai contratar time. Então, só estabilizem esse primeiro momento, porque senão você começa contratando gente sem necessidade. Vai ser mais uma dor de cabeça do que solução. O dinheiro do time você gasta com mentoria no primeiro momento. Perfeito. É assim. O dinheiro que você ia gastar com o time, gasta com mentoria. Num segundo momento, você vai contratar o time e gastar dinheiro com mentoria para o time. Nossa. É isso. Não, e digo mais também, né, gente? Não é só, eu vi que X pessoa trabalha na empresa da Maia, eu vou lá e vou contratar que vai ser igual. Não é assim. As pessoas acham que é só... Ficam catando nos stories, né? Cadê o time da pessoa? Não é assim, gente. Tem estrutura, tem cultura, tem processos. Tem tudo por trás, tem posicionamento da marca. Então, é realmente assim. Foca no seu negócio, foca no seu produto. Valida primeiro, valida posicionamento, valida o modelo de negócio. Faz vendas e aí depois se prepara para crescer. É o melhor caminho. Nossa, isso aí é interessante. Deixa eu só contar uma história que aconteceu essa semana passada. Quer dizer, eu estava conversando com um player bem grande, bem conhecido. Eu não vou citar porque é uma coisa de bastidor dele, mas ele é um querido e ele estava com um problema na empresa dele e ele queria um CEO. Ele falou assim, Kelly, eu preciso muito de um CEO aqui e tal, me ajuda a achar esse CEO. Eu falei assim, deixa eu só bater um papo com você antes para entender, porque o CEO para Maia não é o CEO para fulano, é muito diferente assim o perfil das pessoas que vão trabalhar para você, que depende do teu modelo de gestão. Sim. Depende do como você construiu sua empresa. Quando eu fui conversar com ele, não era CEO, era um head de marketing. Nossa. Olha que engraçado. Na cabeça dele, era uma pessoa que ia dominar e fazer tal coisa. Eu fiz um ajuste ali no organograma dele para achar o buraco real, porque o buraco estava no coração dele. Tipo assim, eu preciso de uma pessoa. Aí na hora que eu fui ajustar, eu falei, olha, tem uma pessoa aqui que faz isso. Ah, verdade. Vamos colocar ela aqui. Tem uma aqui que faz isso. Aí quando a gente descobriu, era um head de marketing. Era uma pessoa muito mais simples e num perfil muito executor, porque ele é um líder mentor. Ele tem prazer em estar perto do time. Ele tem prazer em ensinar do zero. Ele tem pessoas que começaram a trabalhar com ele com 13, 14 anos de idade. Olha que doideira! Nossa.
E já estão com ele há 10 anos, e ele treinou desde o início. Então, assim, é essa a personalidade dele. Então, assim, não adianta mandar uma pessoa pronta, uma pessoa... Não, ele gosta desse tipo de pessoa. Então, olha como é que é interessante. Se você tirar o time todo da Maia e colocar um outro gestor, pode ser que o gestor manda todo mundo embora. Tipo, não, não é pra mim essa turma. Então, assim, é muito personalizado, gente. O time é ultra personalizado e é construído peça a peça. É um trabalho super artesanal, construção de time. É artesanal e é a muitas mãos. Então, por exemplo, não é uma coisa que eu faço sozinha quando me contratam. É a 4 mãos. Né? Então, quando Maia me contrata, eu tenho que sentar com ela, nós duas juntas, movimentando as peças ali para saber o que está faltando. Aí, quando essa pessoa chega, aí tá faltando alguém no time dela. Aí tem as mãos dela também para ajudar a gente, porque o time é dela. A Maia falou aqui no início, eu não lido mais com social media. Tá, então tem algum gestor lidando com social media. Então, o ideal é que a Maia não contrate social media, porque ela vai contratar pensando nela. E o gestor tem que contratar pensando nele. E cada gestor, gente, tem a sua preferência de tipos de pessoa para trabalhar. Então, olha como que é um negócio ultra personalizado. Aí você vai lá e rouba o funcionário do coleguinha. Não vai dar certo. É a mesma coisa. Não vai dar certo. Mas é bom as pessoas terem consciência, né? Agora, pra gente pegar o kit, obrigada. É uma verdade nua e crua do digital. Fora as que nós já falamos aqui. E não vai dizer que não é fácil, porque essa também já tá batida. Uma verdade nua e crua do nua digital. E crua. E essa tem, inclusive, me incomodado, sabe? Deixa eu ver como eu falo isso. Uma verdade nua e crua do digital. As pessoas te vendem algo, muitas pessoas te vendem algo que elas não são e não acreditam. E isso é perigoso. E por que isso acontece? Porque em algum momento talvez elas eram e talvez elas acreditaram. E elas construíram toda uma empresa, todo um modelo de negócio com base em algo que elas eram e acreditaram. E aquilo dá dinheiro. E às vezes aquela pessoa não é aquilo mais, não acredita nisso mais. E ela não sabe traduzir isso na copy, no produto, no conteúdo. Então ela continua afirmando aquilo. E aquilo está machucando as pessoas. Exemplo, a pessoa está falando que a empresa dela fatura X. A empresa dela não fatura mais X. Essa empresa dela faturou X há 5 anos atrás. A empresa dela faturou aquilo no auge da pandemia. Hoje, essa pessoa está quebrada. Hoje, essa pessoa está com dívida, porque ela comprou muita coisa, ela gastou com muito patrimônio. E ela está com dificuldade até de pagar os funcionários dela. E como que a gente sabe disso? Gente, mastermind, funcionário que sai, que vem e conta. Então, assim, é triste até. Só que na hora que você abre a história daquela pessoa, ela está vendendo aquela vida, ela continua vendendo aquela vida. Sim. Como se aquilo existisse, como se aquilo fosse real, como se aquilo... E não é. Ela é incapaz de abrir e falar, olha, toda empresa tem problema, né? A minha também tem, não. Ela vende a empresa dela como uma empresa perfeita e se você perguntar para algum funcionário que está lá dentro, é uma baderna, a empresa não é perfeita. Então, para mim, uma verdade no crua do digital é essa, assim, nem todo mundo é o que transparece ser. E quando a gente vai comprar um produto que vai mexer com a vida da gente, sabe? Um produto para estruturar o seu negócio ou um produto para mexer na tua cabeça, um produto de mentalidade, não compra da primeira pessoa. Pesquisa, conversa, porque aquilo pode te fazer muito mal. Sim. Eu vi muita gente ensinando a estruturar a empresa errado. Muita gente, assim, ensinando coisas erradas. Assim. Eu falei assim, gente, essa pessoa está atrapalhando. Mentores mandando o mentorado insistir em coisas que não deveria estar insistindo, ou matando coisas. Vou dar um exemplo claro aqui. Uma pessoa que ganha dinheiro com prestação de serviço é muito boa com prestação de serviço. O mentor foi lá e mandou ele destruir a prestação de serviço e criar curso e mentoria. Aquela pessoa quebrou, porque ela sabia jogar o jogo da prestação de serviço muito bem. A mentoria, a consultoria, ela não se adaptou. Só que ela perdeu os clientes. Sim, perdeu o caixa ali, o ganha-pão do negócio. Essa pessoa me ligou chorando, quebrada. Ela tinha pagado 40 mil para um mentor que falou, não, prestação de serviço não dá dinheiro.
É isso que dá... Gente, olha que irresponsabilidade. Você fazer uma pessoa destruir tudo que ela construiu para construir algo do zero e depois a pessoa, né, ficou dessa forma. Então, assim, tem que tomar cuidado, assim, com quem a gente escuta, com o porquê que a pessoa está falando. Esse filtro, ele está ficando cada vez, graças a Deus, mais natural, né, Maia? Assim, a gente está vendo as pessoas metendo os pés pelas mãos mesmo. Uma hora a casa cai, seleção não tem nada... natural. Tem nada encoberto, seleção natural digital. Não tem nada encoberto que não venha a vir à luz, né? Então, assim, para mim, essa é a verdade nua e crua do digital. Nem tudo é. E não tô falando só de dinheiro, não, tá, gente? Tem gente que vem de casamento feliz, que vem de uma vida feliz. Você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, minha vida é um inferno, porque eu queria a vida do fulano. Não existe vida perfeita, gente. Não existe uma pessoa que não tem problema. Então, assim, desconfia também da pessoa que tá ali. Óbvio, né? Ninguém quer... Você fez a pergunta do que você não mostraria, assim. Óbvio que eu não mostraria também meu momento desanimada, meu momento que eu tô brava com o Bernardo, o momento que alguém do time fez alguma coisa que eu fiquei muito irritada. Eu não vou pra rede social mostrar isso. Sim, lavar pano, né? Não vou. E aí, significa que eu não sou isso, eu tô fingindo, eu tô mentindo? Óbvio que não. Significa que eu não quero que esse recorte seja visto em público. Então, assim, cuidado com os recortes que vocês veem. E às vezes vocês acham assim, nossa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é linda. Mesmo que a pessoa não mostre, é porque também a pessoa não precisa mostrar, que você fica assim, fulano é ótimo porque ele mostra a realidade. Não, ele não é ótimo porque ele mostra a realidade. Ele é só uma pessoa que se expõe mais. Quem não mostra a realidade, não é que está escondendo a realidade, é que não é o momento, não é o lugar. Quando a gente enxerga ali como trabalho, isso é uma coisa que eu aprendi com vocês também. Cara, se ali é trabalho, tem coisa que eu não faço no trabalho, tem coisa que eu faço em casa, então ali não é minha casa. Então, eu não vou ficar tão à vontade. Essa é uma chavinha que eu tô virando. Eu ficava super à vontade em história. Depois eu pensei assim, peraí, isso aqui é casa ou é trabalho? Por que eu tô abrindo tanto? Então, assim, se não abrir, não mostrar, não significa que não existe. Então, tomem cuidado com isso. Lembre que tá todo mundo trabalhando, tá? Aqui do lado de cá, todo mundo enxerga a internet como trabalho. Exato. E se todo mundo estivesse satisfeito, nem criava mais conteúdo, né? Então, se a gente tá lá, tá criando conteúdo, tá aparecendo, tá? É porque ainda, por mais que tenha, às vezes, um resultado bom, a pessoa não tá satisfeita, ela quer mais. E, na verdade, ela, às vezes, nem reconhece o resultado bom. Eu sou uma que, cara, eu não consigo reconhecer resultado. Pra mim, tá sempre assim... Tá faltando alguma coisa, tá faltando. Então, assim, a gente fica insatisfeito, inconformado. E essa é a realidade, porque a gente acessa ambientes onde a gente normaliza alguns números. E aí, às vezes, você tem um resultado bacana ali, mas pra você, tipo, tá... Mas ainda é pouco. E aí você ainda fica inconformado. Então, lembrar disso, que a gente está sempre trabalhando. E se a gente não tivesse, excluiria o Instagram. Se a gente não precisasse, mas precisa. Então, a maioria não teria o Instagram, gente. Essa é a verdade. A maioria... estaria no meio do mato, uma fazenda. Eu inclusive, tem alguns que já fizeram isso, né? Eu tô trabalhando pra isso. Minha filha, tô trabalhando pra estar com minhas filhas. Tem a galerinha que já excluiu, então... Na fazenda. Cuidado com o que é virtual ali, gente. No final das contas, eu acho que é isso. É a gente filtrar e reter o que é bom. Sabe, assim, porque mesmo as pessoas que às vezes estão, né, com alguma... Estão trazendo ali, às vezes, algum contexto que não é legal, tem algo bom. Eu falo que assim, a gente tem que olhar e ver o que é bom. Tem pessoas que não são unanimidade para mim, quando eu olho tanto elas presença digital, quanto elas presença bastidor, porque eu conheço de bastidor. Não são unanimidade, não tenho proximidade para falar assim, põe a mão no fogo, eu gosto de 100%. Mas isso invalida tudo? Não invalida tudo. Tem muita coisa que eu aprendo com essa pessoa, tem muita coisa que eu vejo dela ali que é legal. Então, assim, se eu posso falar algo, Maia, assim, seja protagonista da tua vida, assim, seja a pessoa que define. Assuma suas responsabilidades. Você escolheu um mentor? Então, assim, a responsabilidade da escolha é tua. Se o mentor é ruim, culpa sua que contratou o mentor ruim. Se o negócio não funcionou, culpa sua que não aplicou o negócio. Culpa sua que escolheu o modelo de negócio errado, que nem era para você. Então, assim, a gente tem que assumir mais a responsabilidade da gente. Fui influenciado e comprei um produto ruim. Você que quis comprar, ninguém te obrigou, ninguém pôs... a Virgínia não tá colocando arma na cabeça de ninguém. Quer comprar a base dela, quer comprar os trem dela? Compra! Né? Enquanto não tem os produtos da Maia, a hora que tiver os produtos da Maia, nós compramos os produtos da Maia. Mas percebe? Comprei. Maia, não gostei, não era pra mim. Tudo bem, não compra mais. Então, assim, é parar de jogar a responsabilidade no outro. E fazer isso ainda com uma pessoa virtual, gente, é pedir para ter uma vida miserável.
É pedir para ter uma vida miserável, ficar vivendo de internet, se comparando com pessoas da internet, não fazer o teu, né? Não pôr tua cara, não fazer tuas coisas e sempre tá culpando porque Criticando. ai, é distante para mim, ai, não deu certo para mim, ai, nossa, lá, também se eu tivesse assim, olha, 90% das pessoas que eu conheci, eu acho que até mais, vieram muito de baixo. Muito de baixo, gente. E nenhuma esconde, tá? Tem ninguém que veio de baixo Exato. e tá falando que não veio, não. Pelo contrário. Tem uns que não vieram que estão querendo falar que vieram pra usar na jornada do herói ficar melhor, né? Então, assim, essas pessoas construíram. Então, é mais inteligente você entender como que elas construíram. Como que elas podem te ajudar? Elas estão disponíveis para ajudar? Porque tem uns que não querem nem ajudar mais. Tem uns que já nem mentoria, nem consultoria. Aproveitem, gente. Eu falo muito isso. Aproveitem enquanto a galera ainda está vendendo conhecimento. Porque tem uns que não estão vendendo mais. Tem uns que já falaram assim, vou ensinar mais não. Chega. Tô ganhando dinheiro já. Então, assim, aproveita que ainda tem gente mentorando, tem gente dando consultoria, tem gente vendendo conhecimento empacotado. Ainda tá muito acessível. Isso pode acabar. Em algum momento pode todo mundo falar assim, peraí, não vamos ensinar mais como é que a gente fez, não. Então, enquanto as pessoas estão ensinando, esse é o único mercado que as pessoas ensinam, tá? Vai abrir um restaurante, vai abrir um negócio e vai lá no seu concorrente perguntar como é que ele fez. Ele não vai te falar. Então, aproveita essa janela, mas façam isso com responsabilidade e sem deslumbramento, entendendo que tudo é trabalho. Uma falácia ganha dinheiro dormindo, ganha dinheiro nunca vi. Não tem ninguém que ganha dinheiro dormindo, não tem ninguém que ganha dinheiro com pouco esforço, não, tem pessoas talentosíssimas, tem gênios aqui, eu tenho cliente de 17 anos, que é assim, óbvio que o menino é um gênio, não tem como assim, fazer o que ele faz. Com a idade dele, com a pouca maturidade dele. Mas tem pessoas muito esforçadas que não têm um QI, um ponto de QI a mais que a média. Só pegaram e copiaram algo que alguém fez que deu certo ali e fez também. Então, no final das contas, é saber filtrar aquilo que é para você e aproveitar essa janela, que enquanto ainda dá tempo de vir para o digital de forma assessorada, acompanhada, vamos falar assim. Gente, que aula, eu amei. Já? Você viu? Passa correndo. E ó, temos presente. Oba! E eu vou contextualizar. Ele é um kit de tênis, jogar tênis. Porque dentro de cada braço do ecossistema, a gente incentiva muito cada empresária a estar presente. A gente incentiva muito a presença, o bem-estar, o cuidado. Então, cada braço tem um pouco do wellness, digamos assim, porque eu sempre digo que cuidar de você é cuidar do seu negócio. Então, quanto mais você cuida de si, quanto mais presente você está, mais também você consegue pensar estrategicamente. Viu? Verde Portos. Verde Portos, eu acho que super tá super em alta. Tá aí, super aderente tá no meu branding. look, também tá no meu branding. Espero que você goste. Pra frente, esse aqui Espero que você goste bastante. E amei. muito obrigada pelo ensinamento, por tudo. Eu fiquei super feliz, eu amei. Um prazerão. Onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? @Kelly Eleto, meu perfil pessoal, em que eu compartilho um pouco de maternidade, um pouco de espiritualidade e um pouco do que é ser empresária à frente de... Eu tenho 3 braços de negócio hoje, que é o braço de consultoria de recrutamento, o braço de educação, que eu ajudo o pessoal a fazer essa transição de carreira para o mercado digital, e vai vir esse braço novo, que é o braço da tecnologia, agora no 2º semestre. A minha empresa é @portos.digital e a de educação é @portos.educação. E meu site, www.portosdigital.com.br. Arrasou, muito obrigada. Eu que agradeço. E ó, você que está assistindo aí pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar abaixo nos comentários qual foi o maior insight que você teve aqui ao longo do episódio. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast para que a gente continue a subir no ranking. Eu me chamo Maia Santos, host aqui do podcast, e você pode me encontrar nas redes sociais através do @MaiaSNTS, e as redes sociais do Ponta Solta é @PontaPodcast, tanto no TikTok, YouTube e Instagram, você pode acompanhar por lá também. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça ao meio-dia no YouTube e no Spotify também. E você pode conhecer mais o nosso parceiro Arrubla, seu parceiro de negócios do futuro, também clicando no link abaixo. E fica aqui um último convite para você que quer estar entre os maiores nomes femininos do digital, quer se reunir com mulheres
para falar sobre posicionamento, negócios, vendas, falar sobre imagem pessoal, falar sobre crescimento. Você que quer vender cada vez mais, nós temos o evento Wonder Maison, onde nós reunimos grandes empresárias de diferentes nichos para falar sobre posicionamento e vendas. E você pode garantir o seu ingresso clicando no link abaixo que vai estar aqui na descrição no YouTube. Foi um prazer e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!